Boa noite, pessoal. Certinho, Claudinho? Boa noite, pessoal. Estamos começando hoje aqui o 10º episódio do Empreendedor do Interior. E hoje eu vou receber uma pessoa muito especial aqui, que é o Pedro Teres, é consultor do Sebrae e gestor da nossa região, das cidades aqui próximo. Boa noite, Pedro. Boa noite, Eric. Boa noite a todos. E espero ajudar aí com algumas dicas e algumas orientações aí para vocês. Com certeza. Ele tem essa voz de radialista mesmo, viu? Não, cuidado com o volume, Claudinho, não estourar. É mesmo, hein? Você podia ser outra profissão, você podia ser radialista. Quem sabe, né? Uma renda adicional nunca é recusada, né? A primeira dica, viu? Primeira dica já. Então eu vou dar alguns recadinhos aqui, o Claudinho vai colocar na tela. Então, o primeiro recado que a gente vai pegar aqui vai ser do Claudinho, vai ser da Filtratemp, né, Claudinho? A Filtratemp, que é especialista em assistência técnica para piscina. Então, se você tem uma piscina e quer mantê-la sempre em perfeito estado, a Filtratemp é a solução ideal, cuidando de cada detalhe com excelência e profissionalismo, e com muitas soluções para aquecimento de água, e de banho e de piscina, tá? E agora, a gente também vai falar da Ercom Marcas, né? Então, se você é empreendedor e ainda não registrou sua marca, a Ercom Marcas está aqui para garantir que a sua identidade esteja segura no mercado. Lembre-se, só é dono quem registra. Chama no WhatsApp, faz uma pesquisa, a gente avalia se é possível registrar sua marca e temos condições especiais para MEI e pessoa física. E tem mais um recado aqui, né, a respeito dos sorteios de hoje. Então a gente vai sortear hoje um kit que tem a caneca do Empreendedor Interior e o caderninho da Filtratemp, e também vai sortear o ingresso da Rocktoberfest. Claudinho, você vai colocar aí, Claudinho? Então depois no final eu coloco a imagem do Rocktoberfest. Então vai ser um evento que vai ocorrer na cervejaria Rusticana no dia 26, vai ter Velhas Virgens, e o Tuca cedeu 2 ingressos para a gente sortear. Então vai lá no YouTube, comenta as perguntas que eu vou fazer para você participar desse sorteio. Em relação ao kit, eu também aqui tenho o kit para o Pedro, né? Obrigado, hein? Que é a caneca do Empreendedor Interior. O que tem aqui dentro? Deixa eu ver. Tem um caderninho da Filtratemp e a caneca do Empreendedor Interior. Legal. A caneca, acho que a minha esposa já vai querer. E também quem está aqui escondida é a Natiele também, que também tem um kit para você, viu, Natiele? Também tem, que também é do Sebrae, então tem a caneca aqui também e o caderninho para você. Tá? Vocês não vão ver a Natiele, mas ela está aqui acompanhando o programa do estúdio, viu? Então é isso. Então, pessoal, pode comentar. Quem está no Facebook, vão lá para o YouTube da Rádio Pingo Web, lá eu consigo ver os comentários, tá? Eu estou vendo que tem um pessoal que está comentando aqui, mas eu não consigo ver o comentário. Então, vai lá na Rádio Pingo Web. Então é isso aí, estamos de volta aqui agora. Então, Pedro Teres é consultor de negócios e gestor de território do Sebrae, aqui dos municípios de Nazaré Paulista, Bom Jesus Perdões, Piracá e Joanópolis. Com formação em administração e gestão empresarial, tem vasta experiência no setor bancário e no Sebrae há 14 anos, né? Sim. Então, antes da gente falar aí do Pedro profissional, quem que é Pedro Teres? Bom, rapaz, eu sou atentado, né? Na realidade, eu falo que eu falo bastante, gosto de falar. Então, eu falei, quando você me chamou para entrevista, é perigoso, uma hora e meia, 1 hora de entrevista, acho que talvez história esse tempo. Eu gosto de falar. E desde criança era um problema, né, que eu tinha na escola de falar muito, né? E a minha mãe até Só um minutinho, Pedro. O pessoal tá falando que tá sem áudio, Claudinho. Você tá conseguindo ver? Peraí. Tá, agora? Pessoal que tava sem áudio, ó. Claudinho, coloca pra gravar, só não esquece, tá? Colocar pra gravar. Então, eu só dar um recadinho, pessoal, pode comentar lá no YouTube, tá? E eu vou apresentar de novo aqui o Pedro, só porque a gente teve uma falha no áudio aqui, mas o Pedro, ele é consultor do Sebrae, consultor de negócios do Sebrae, e gestor do território dos municípios de Nazaré Paulista, Bom Jesus Perdões, Piracá e Joanópolis, né? Tá 14 anos no Sebrae e hoje o Pedro estava contando aqui pra gente, antes de vocês falarem do áudio, que ele é um cara sacudido, né? Tá bem, não fica parado, né, Pedro? Na realidade eu sou, assim, desde criança bastante agitado, né? Então,
Eu tinha tudo, vamos dizer que eu brinco, até tinha tudo para dar errado, né? Porque desde criança minha mãe era chamada na diretoria várias vezes porque eu conversava demais dentro da sala, né? Só que aí até recentemente fiz uma atividade lá no Colégio Coronel, que é para alunos, né? Do ensino médio, e em Joanópolis. E aí eu falei, o que isso é bom, né? Assim, o que você é bom? Qual a característica que você tem desde a infância que você pode explorar e ganhar dinheiro hoje? E aí eu falei para eles que a maior característica que eu tinha da infância era gostar de falar. E hoje eu ganho dinheiro para falar, porque eu faço palestra, hoje consultoria, então passar, transmitir conhecimento. Então, de certa forma, ajudar as pessoas falando, divulgando, orientando. Então, assim, eu falar muito e ser agitado me ajudou nessa questão de comunicação, né? Então, você... É uma coisa que é válida para todo mundo, né, Pedro? Sim. Porque às vezes você tem um dom e esse dom pode ser um problema, né? Dizer, para uma criança hoje. Hoje você enxerga que esse dom talvez na criança é um problema e na realidade vai ser um dom que ela vai ter uma característica que ela vai ganhar dinheiro lá no futuro. Sim. Né? Então, é isso que a gente tem que observar. Então, todo mundo é bom em alguma coisa. Sim, né? Então... o que eu sempre falo da comunicação, que eu acho que você deve ter passado por isso também na faculdade. Às vezes tem um professor que é muito bom naquilo e tem uma dificuldade de se expressar, de transmitir aquilo. Então, eu acho que é uma característica que todo mundo deveria explorar, pelo menos para o seu trabalho, não para ser... hoje tá muito na moda ser um influenciador, mas no dia a dia faz uma diferença grande, né? E assim, falando um pouco mais em mim, família tradicional portuguesa, né? Então, fui coroinha na igreja, né? Padre Bruno, igreja... Eu também. Olha, 2 coroinhas aqui, né? Na igreja lá de São Pedro, né? No Tremembé, onde eu nasci, na região ali. E de lá para cá, grupo de jovens, ministrei Crisma, então já trabalhava com grupos, gostava de ajudar as pessoas, e a missão do Sebrae é que me atrai muito hoje, é a missão de ajudar as pessoas. Então, eu já tinha essa característica desde de adolescente, jovem, criança ali, de ajudar as pessoas, de estar envolvido na comunidade, né? Com alguma ação de ajudar as pessoas, tudo. Então isso daí, a missão do Sebrae, que é ajudar as pessoas, realmente ajudar os sonhos das pessoas, isso me faz gostar muito de estar aqui onde eu estou, de estar ajudando as pessoas. E também, assim, a vida vai te levando, né? A administração. O meu sonho era ser engenheiro civil. Né? Eu entrei no Mackenzie em tecnologia e construção civil, né? Consegui entrar, né? Depois de ser atentado na escola, né? Eu até brinco, né? Eu repeti a 6ª série, eu tinha 9 matérias, repeti em 8, só passei em educação física, porque eu era tanto atentado que todos os professores me reprovaram, né? Mas depois consegui recuperar tudo. Comecei a trabalhar com 16 anos no McDonald's, né? Resto Comércio e Alimentos, McDonald's lá do Leite de Moraes, em Santana. E é uma escola, o McDonald's é uma escola, porque ele tem um tripé lá que é QSL, Qualidade, Serviço e Limpeza, que você aprende como atender o cliente, como prestar um bom serviço, como deixar o seu ambiente limpo, né, organizado. E onde foi que eu conheci a minha esposa, né? Então, nós, 33 anos casados, tem que acertar a data, porque você sabe como que é. Você erra a data. Com certeza. Então, 33 anos casado com a Isabel, né? A Xinha, né? Que eu chamo ela carinhosamente. E de lá pra cá, assim, nós tivemos 2 filhos, né? A Jéssica, né? 31 anos, e o Bruno tá com 26, né? Vai fazer 26 agora, dia 20. Se eu não errei, né? Depois ela vai me corrigir. 26. Mas só aproveitando o gancho de você falar do McDonald's, como foi o primeiro emprego? Porque a gente não percebe o tanto que a gente está fora do mundo, você vai começar a trabalhar, né? Porque no começo do trabalho todo mundo é seu amigo, você tem uma ideia de trabalho bem diferente do que o dia a dia, né? Esse primeiro emprego, assim, eu falo que começar no McDonald's é uma escola, né? Eu vejo, tanto eu e minha esposa, o primeiro emprego, eu vejo que tem algumas características que eu uso hoje, eu aprendi lá atrás. Por quê? Porque lá é tudo controlado, lá tem tempo para tudo. Então, claro que mudou muitos equipamentos, antigamente tinha mais timers, né? Temporizadores, né? Termostato. Então você tinha controle de temperatura, de tempo, então você tinha... mais mecânicos, né? Você tinha um processo já desenhado e tinha tudo certinho, o tempo exato de você ativar, que a gente colocava a carne na chapa para fritar, né, a carne, preparar a carne, o tempo de selar a carne, o tempo de virar a carne e assim, como tinha um temporizador,
ele apitava na hora que você tinha que ativar, colocar o pão na tostadeira. Então você tinha, era um processo bem desenhado e bem alinhado. E o lanche saía ali, você tinha em torno de 3 minutos para sair um Big Mac. E eu fui All-Star, assim, na loja, eu fui All-Star de McChicken. O que era All-Star? All-Star era o funcionário que era o melhor preparador de McChicken na loja. Então, dominou o processo. Dominou o processo de McChicken. Aí fiquei em 3º lugar no estado, então tinha competições que incentivavam. Então o McDonald's é uma escola. Sim. Até hoje eu acho, claro, aí questões salariais, tudo, talvez as pessoas, quem é atendente de lanchonete hoje, o salário de certa forma deu uma reduzida, não é tão significante, mas é uma escola. O McDonald's eu falo que é uma escola, se aprende muitos conceitos de controle de tempo, qualidade do serviço, atendimento ao cliente. Sim. Então é muito válido esse... Eu lembro que eu tinha uma amiga que ela trabalhava no McDonald's e ela falava disso, e ela foi a primeira vez que eu ouvi falar do cliente oculto. Ela falava assim, a gente pega no ar quem é o cliente oculto. Sim. Eu falei, como assim? Ela falou, chega um cara sozinho, dá uma nota de 20, porque ele vai querer troco, ele pede tal coisa, ele dá uma mordida no lanche. Eu falei, caramba, mas vocês são tão metódicos assim, né? Porque que você consegue perceber. Ela falou assim, ó, lá tudo é bem padronizado. Tanto é que é padronizado que até o serviço de avaliação a gente consegue identificar depois, porque se enquadra muito bem naquele perfil que ele já está de olho, né? Você fala, eu tive uma avaliação de cliente oculto, a loja, era a maior loja que tinha na época. Tinham 32 lojas só em São Paulo, né? Na época. Isso foi em 87, né? Não, 86. Eu entrei 17 de março de 86. Sim. Então, de 86, aí em 88, eu trabalhava na loja do Center Norte. O Center Norte... Nossa, aquele bombava, hein? Aqui era lotada. Do estacionamento? Era lá de dentro. Lá de dentro. Então não dava nem para ver o fim da fila. Sim. Então a gente trabalha. E nós tivemos cliente oculto lá e nós tiramos nota máxima, mesmo naquela loucura, correria. Sim. E é incrível isso. Como a empresa, naquela época, isso eu estou falando de 88. Né? Muita gente não era nem nascido ainda. A empresa já fazia o cliente oculto, né? Então a gente tinha avaliação tanto de atendimento, limpeza, todo tipo de operação ali na loja. E é muito gratificante. É uma empresa realmente que eu gostei muito de ter iniciado por ela, né? Sim. Antes até trabalhei com meu tio, que ele comprava carro em leilão batido, a gente desmontava e montava, né? Carro regularizado, tá? O pessoal desmontar e vai achar que é desmanche. Não, então a gente desmontava, fazia a parte de funilaria e eu e meu primo, o João, a gente montava novamente toda a parte elétrica, toda a parte mecânica do carro. Mas isso era com 13, 14 anos, né? Mas aí com 16 efetivamente registrado. Formal, isso. A minha amiga trabalhava no McDonald's do estacionamento, né? Que daí depois eles abriram, aquele veio bem depois, né? Aquela parte do estacionamento, e atendia muito bem lá ainda, né? Ou seja, caramba, tem dois no mesmo ambiente, né? Sim. Porque lá também tinha refeição, tinha alguns que é um quiosque de sobremesa, né? Sim. Mas ainda tinha refeição, e lá, eu lembro quando era criança, quando surgiu o Shopping Internacional de Guarulhos, que falou, nossa, vai ter um shopping aqui agora, porque era Olivetti, né? E o Center Norte bombava demais aquele jeito, que era o maior, né? Pra você ter uma ideia, não deu nem graça, porque abriram a primeira loja na China, né, do McDonald's. Sim. Mas nós tivemos um plantão de sábado lá, que ele foi recordista mundial de venda de Big Mac. Caramba! E aí não chegou nem a ir pro livro de recordes, porque acho que foi 2 semanas depois, abriu a primeira loja na China. No primeiro dia que eles abriram lá, já bateram o recorde. Não deu nem tempo para ir pro livro. Não deu tempo de homologar. Caramba, muita coisa. Vamos seguindo aqui. Pessoal, tá acompanhando aqui agora, né? E o Lucas Júnior falou assim, que tá presente o melhor estagiário de Guarulhos, top 1 no Cartola. O Lucas é o nosso estagiário lá, é o que atende essa região, né? Nazaré ajuda a gente. Nazaré, ele tá falando do Cartola porque a gente joga a Liga do Cartola. Mas é top 1 mesmo no Cartola? Não, ele tá por enquanto, né? Ainda falta 9 rodadas. Né? 9 rodadas, então não vem cantar vitória ainda não, viu, Lucas? Não vem cantar vitória não, viu? Pessoal, quem está acompanhando a gente pelo Facebook, vai lá no YouTube, na Rádio Pingo Web, e vamos começar as perguntas. Primeiro, de onde você está falando? Comenta aí, se você for de Nazaré Paulista, comenta qual bairro que você tá. Se você não estiver em Nazaré, comenta qual é a sua cidade, porque a gente está anotando o nome de todas as pessoas que estão comentando para ter os 2 sorteios, tá? Primeiro a gente vai sortear um par de ingressos para Rocktoberfest, evento que vai acontecer aqui em Nazaré Paulista com Velhas Virgens. Vai acontecer, vai ter show de rock, vai ter workshop, vai ter flash tattoo, vai ser bem legal dia 26. E a gente vai sortear também o kitzinho nosso, que é o
caderninho da Filtratemp e a caneca do empreendedor do interior. Então, comentem aqui, tá? Então vamos lá, né? E você chegou, fez a administração. O Claudinho colocou a imagem, tá? Do Rocktoberfest. Você pode comprar através do Simpla também, tá? E vai ser bem legal, vai ter comidas típicas alemãs, né? Por causa do Rocktoberfest. Então pode entrar lá no site da Simpla e comprar seu ingresso. Tá chegando, hein? Já é sem ser esse final de semana no outro, não vão perder. Eu não vou poder ir, depois eu vou falar pro Tuca, viu, Claudinho, que eu não vou poder ir porque eu vou estar na Empretec, né? Eu vou estar na Empretec, então eu não vou poder ir. Legal. Mas vou sortear o par de ingressos. Então vamos lá. Só um pouquinho ainda sobre a sua trajetória, né? Você estudou administração, você passou para engenheiro civil, por que você mudou para administração? Não, então, assim, o meu sonho era ser engenheiro civil. Então eu comecei como tecnólogo, tecnologia em construção civil no Mackenzie. Sim. Né? Então, isso em 91, 92, né? E aí, assim, eu trabalhava já no banco, né? Eu entrei em 91 no banco. Aí, assim, a história, né? Qual banco? Banco Econômico, muita gente nem conhece. O banco já quebrou. É um banco baiano, né? A sede dele era na Bahia. E era um banco forte na Bahia, né? E aqui em São Paulo algumas unidades. Então eu comecei, a minha esposa conseguiu, ela começou a trabalhar lá, depois ela deu uma carta referência do gerente de Pinheiros, né? Sim. E aí ele acabou eu entrando como caixa volante, né? Então eu entrei como caixa e no Banco Econômico eu fui até superintendente de atendimento, né? E depois o Econômico fechou, quebrou, né? Teve uma intervenção. Você estava lá ainda? Tava. E aí, na dúvida, eu tinha assim, a minha filha tinha nascido em 93, né? Sim. A Jéssica. E aí ficava na dúvida, assim, e aí? Ter que comprar as coisas para minha filha ou ter que pagar a faculdade, né? sem ter certeza se ia ter salário ou não, né? Porque o banco entrou em intervenção do Banco Central. Ficou 9 meses de intervenção do Banco Central. Caramba. Né? A gente sem saber se ia ser... Normalmente chamava de intervenção branca, na época falava, ou era restrita totalmente. Então a gente não sabia se ia receber salário ou não. E aí, na dúvida, eu tranquei. Eu falei, não vou trancar o Mackenzie e depois eu volto. Aí tranquei, parei. Só que eu já estava no banco. E o banco começa a te levar para... Eu entrei como caixa, já era supervisor de atendimento e depois virei tesoureiro e gerente administrativo. Então, por ser gerente administrativo, eu falei, vou fazer administração. Aí comecei de novo uma outra faculdade, já tinha passado. Aí reabriu como Excel econômico, né? Caramba. Então o banco Excel, ele também estava passando por algumas dificuldades. Na época, muitos bancos fecharam na época, no Nacional, BCN, BMD e Noroeste, né? Então, nessa época, muitos bancos fecharam. E aí o Excel Banco, ele era um banco de atacado, né? Ele queria varejo. Então, num acordo entre governo lá e os presidentes, né, o Ezequiel Nasser, que é o presidente do Excel Banco, eles concordaram em fazer a junção, tanto a operação do Banco Econômico, era o banco de varejo, com o Banco Excel, que era o banco da colônia judaica. Sim. E aí montou o Excel Econômico. E aí, na época, o Excel Econômico também ficou aí por aproximadamente 3 anos no mercado. Investiu muito em marketing, né? Então ele... Eu não lembro, dos que você citou, eu só lembro de uma coisa ou outra. Eu não lembro se foi só estudando o histórico do Noroeste. Esse eu lembro alguma coisa que eu li a respeito. Mas eu lembro realmente, eu trabalhava na Rua dos Bancos ali na 15 de novembro, né? Sim, eu trabalhei lá também. Eu lembro João Brícola também. João Brícola, mais ainda, tinha até o Bamerindos lá, né? Isso, trabalhei no Econômico ali. Então, tinha Sudamérica, se não me engano, tinha alguns bancos ali. E aí eu lembro disso que era uma coisa que me interessava na época. Quando eu estava lá, principalmente por causa do Banco Safra. Sabe, uma coisa que surgiu na minha cabeça é porque eu só vejo o Banco Safra aqui, né? O que é? Porque para mim, quando eu comecei a trabalhar em 2004, né, que eu tinha 15 anos, comecei como aprendiz, aí os bancos que eu estava cercado deles era Itaú, era Bradesco, era só o Banco do Brasil. Quando eu vi Banco Safra, esses outros bancos, Citibank, aí eu fiquei curioso, comecei a pesquisar eles, né? Sim. E aí eu lembro desse nome. Inclusive alguns que foram envolvidos em escândalos, que nem Banco Santos. Aí eu ficava sabendo por causa das notícias, né? Sim. E aí você ficou nesse banco até ficou bom tempo. Fechar também. Até fechar também. Eu falo que eu me tornei consultor de finanças porque eu consegui fechar 3 bancos, né? Então assim, aí virou, na realidade, a operação. Aí era na época do Fernando Henrique Cardoso, que era o presidente. Tinha a questão do ProER, que era um programa de recuperação dos bancos, né? Que foi liberado um recurso, tudo.
E aí, 3 anos depois, o Excel Econômico também apresentou o problema e o Banco Bilbao Vizcaya, que era o banco espanhol, que é concorrente do Santander, né? Ainda existe, né? O Banco Bilbao Vizcaya. Hoje é o BBVA. Ele é até patrocinador do Boca Juniors, a camisa do Boca Juniors tem. Ele é muito forte na América Latina e hoje ele é um dos... tem ações ordinárias do Bradesco, né? Em torno de 9%. Ele entrou adquirindo por R$1 o Excel Econômico, né? Então tem um acordo lá na época. Sim. E aí virou Banco Bilbao Vizcaya. E depois virou Banco Bilbao Vizcaya Argentária, que é o A, né? Que é uma agência de poupança da Argentina. E aí eu fiquei, aí sim, quando teve essa mudança, eu era gerente administrativo, fui para gerente administrativo de plataforma na Paulista, né? Que é grandes empresas. Depois eu virei gerente geral de agência, ali na Vila Gomes Cardim, no Tatuapé. Sim. E ali eu já comecei a conhecer o Sebrae também, né? Que ali tinha alguns trabalhos do Sebrae, eu me envolvia. Aí depois fechou de novo, aí a questão do risco Lula, na época de 2003, né? Muitos empresas estavam com receio, né? Como que ia ser a economia e tudo, mas quando de certa forma... que fazer a carta ao povo brasileiro. Aí saiu, o Fernando Henrique passou por Lula, o Lula não mexeu, né? A economia acabou se mantendo, né? Questões econômicas. Mas tinha um pavor nesse momento. Tinha antes, né? E aí o Banco Bilbao Vizcaya passou a operação para o Bradesco, porque o Bradesco já tem um know-how, já tinha experiência de várias crises no Brasil. Já tava... Então ele falou, deixa eu entregar para quem está acostumado a operar na crise, e aí eu fico com ações ordinárias. Então ele trocou, né? Toda a operação. Aí eu fui para o Bradesco. Então eu saí econômico, Excel Econômico, Bilbao Vizcaya, Bradesco. E no Bradesco fiquei mais uns 3, 4 anos lá, saí e fui para o Santander. E no Santander também, eu tive um contato novamente com o Sebrae. Caramba, que legal. E por que as pessoas sempre permaneciam no banco? Por causa da experiência? Porque eu conheço muita gente que de banco, ele passa de banco para banco, né? Então, eu brincava na época assim, que graças a Deus eu entrei no Sebrae porque tirei o carimbo de bancário da testa. É isso que eu ia falar. Porque normalmente quem está no banco é banco e o pessoal te enxerga é banco, né? Sim. Eu até brincava com o gerente Xavier lá no escritório, que ele via um cara cantando lá a música do Bruno e Marrone, dormir no banco da praça, ele me chamava. Eu falei, por que você me chamou pro cara? Aí ele falou, porque o cara tava cantando a música e tava dormindo no banco. Eu falei, tudo bem, falou de banco, você me chama. Porque qualquer assunto de banco eles me chamavam. Porque você fica com aquela marca na testa. Fica marcado. Aí eu falei, não é assim, né? Sim. E aí, de certa forma, né? Porque você tem experiência dos bastidores dos bancos, como que é a operação, como que é a gerência, como que são as metas, né? Eu até brinco, eu falo assim, olha, você quer... Quem tá ouvindo aí, gerente de banco, vai ficar nervoso comigo, mas vou contar alguns segredos, né? Você quer renegociar dívida, pagar dívida, tudo, é legal essa época. Por quê? Porque essa época o banco ele tem meta para recuperação de dívida, né? Então, às vezes você chega com um valor lá menor do que a sua dívida, o gerente está precisando bater a meta de recuperação de crédito. Sim. Então, ele talvez aceite, né? Você chega, tô devendo 30 mil, chego lá com 10 mil, o cara aceita. Por quê? Porque ele está precisando fechar a meta dele de recuperação. Agora, se você chegar lá janeiro, fevereiro, o cara tem o ano inteiro ainda para correr atrás de outros clientes, talvez não bata, né? Não tô interessado. Não é tão... A barganha não é tão forte assim na negociação. Sim. Então, a gente dá umas dicas e bastidores, né? Sim. Da mesma forma, tomar cuidado com o cheque especial, tomar cuidado com o rotativo do cartão. E então, de certa forma, você ajuda as pessoas em finanças, né, pessoais e da empresa com essa experiência, essa bagagem de 19 anos de banco, né? Porque você já viu situações e situações, né, de brigas familiares por causa de dinheiro, separações por causa de dinheiro. Eu brinco assim, o amor e a amizade acabam quando começa a doer no bolso. Sim. E aí, inclusive, a principal causa de divórcio é o financeiro. Então, até chegar às redes sociais. Tem isso. Mas quando aí chegamos no momento que você chegou no Sebrae, né? Sim. O Sebrae, eu imagino para você que é claro que quando você muda para um banco espanhol que nem o Santander, você acaba querendo ou não pegando uma cultura muito forte de uma instituição tão grande, né? Mas o Sebrae é bem dinâmico, né? Então, a gente estava semana passada na Feira do Empreendedor, no começo da semana também. Você tá, como você falou, você tá palestrando, você tá conhecendo muitos negócios. Como foi para você essa mudança de carreira profissional e para o Sebrae? Então, o Sebrae, assim, como eu falei, quando eu estava no Santander, eu já tive um contato com o Sebrae em reuniões, né? E achei interessante o trabalho, a missão, né, do Sebrae na época, né? E
Só que aí, assim, eu nunca acreditei em, sabe, aquele classificado de jornal, de emprego, tudo, eu nunca acreditei, né? Mas aí, como eu estava desempregado do banco, quando eu estava no banco, quando eu era gerente geral, eu levava o jornal, eu recebia um jornal todo dia, né, impresso, e eu levava para casa, porque eu tinha uma cachorra e tinha que colocar o jornal ali na varanda do apartamento para ela fazer xixi, cocô ali no jornal. Eu falo que eu entrei no Sebrae por causa do xixi e cocô da minha cachorra, né? Porque, na realidade, como eu fiquei desempregado há muito tempo, eu precisava comprar. Minha esposa, eu ia no sábado comprar o jornal, acabou o jornal, o estoque que eu tinha. Aí eu falei, vou comprar. Ela falou, não, compra o de amanhã, porque amanhã o Estadão vem mais grosso, vem mais folha, né? Aí eu falei, legal, então. Eu monte brinco. De caderno. Um monte de classificados que eu não leio, então eu não acreditava. E a primeira folha que eu peguei no domingo logo de manhã, eu abri, tava lá um anúncio da vaga de analista do Sebrae. Aí eu coloquei no chão, peguei de volta. Né? Aí eu falei, deixa eu dar uma olhada. Mas aí eu fiz, porque assim, classificados eu nunca classificado de jornal eu nunca acreditei, né? De estar era uma mania minha, né? Sem contar que a tiragem deles também é absurda, então, muito, né? Aí eu falei, mas como era a Sebrae, a marca forte, né? Eu falei assim, eu já conhecia o trabalho do Xavier lá no escritório, eu falei, deixa eu ver, né? E aí tinha a vaga para todo o escritório, inclusive o do Xavier, né? Eu falei, eu vou me candidatar, né? E aí fiz assim, desencanado, sabe? Eu tenho isso na mente desde a época que eu entrei no Mackenzie tudo, é fazer as provas desencanado, não ficar com aquela pressão, ansiedade, ficar ansioso que for fazer a prova, vai ter que me matar de estudar tudo. Que é o fator que justificava eu falar tanto na escola. Por quê? Porque eu tenho memória fotográfica. Então, a professora escrevia na lousa, eu já pegava a matéria. E aí, como eu já tinha entendido, o que eu fazia? Ia conversar com o amiguinho do lado. Então, isso aí me facilitou muito nos concursos públicos. Então, eu tinha... Basta eu dar uma lidinha ali no conteúdo e fazer a prova. Absorvia bem. E aí eu fiz a prova, desencanado, tudo fiz, passei. Aí depois fui fazer a dinâmica e também desencanado, assim, claro, respeitando todas as regras da dinâmica, tudo. Teve duas pessoas. Mas sem aquela ansiedade, aquela preocupação. Sim, aquele, né? Eu tenho que passar. Claro que eu tinha que arranjar emprego. Eu já estava com uma proposta de 2 bancos, Itaú e Safra. Já estava engatilhado para eu entrar. Só que eu não tinha resposta ainda. E eu estava prestando concurso do Sebrae. Porque sempre entrar no Sebrae é concurso, né, público, né? E igual aí acabei entrando. Da Rede S também, né? Tem coisas que eles fazem licitação, essas coisas. Isso, tem tudo controlado pelo TCU, tudo. Então tem regras. E aí acabei desencanando e entrei, né? Entrei dia 8 de fevereiro de 2010. E tô até hoje aí, 14 anos. E se você tivesse recebido a proposta do banco antes, você ia pro banco? Não, então, eu já tinha... O Itaú estava forte essa proposta, né? Que eu conhecia um gerente lá, ele estava querendo que eu trabalhasse lá na Aricanduva para ele. Mas eu não estava mais querendo o carimbo na testa, sabe? E o desafio do Sebrae era uma coisa bem... Não, e outra, eu sabia do trabalho que eles faziam, tudo, a missão. Eu falei, não, é isso que eu quero. E aí eu entrei. E realmente, assim, eu acho que por eu focar e estar desencanado também, fazer naturalmente o processo seletivo, eu acho que me ajudou. Então, e amei, né? De ter entrado, tanto que depois, 6 anos depois, aí eu trabalhei lá no Tatuapé, né? Só que lá eu trabalhei ponto de atendimento de Sapopemba, trabalhei no Sebrae Móvel, trabalhei na loja Modelo do Brás, que hoje não existe. É isso que eu falava, que é muito dinâmico, né? Você tem muitas coisas. A Feira do Empreendedor mesmo, eu conheci o ano passado, mas é um evento muito dinâmico. Os outros eventos, a Carreta, teve feira em Atibaia também, a rodada de negócio, então, ou seja, não tem sempre a mesma coisa ali, né? Você tem que estar preparado, né? Nós temos, assim, quando eu falo, o Sebrae tem várias soluções para vários tipos de clientes, vários tipos de segmento. Nós temos unidades lá na sede, a sede fica ali na Vergueiro. Então você tem unidades que elas são preparadas para atender um determinado público. Nós temos lá a unidade de políticas públicas e relações governamentais, ela é para trabalhar com o setor público. Né? Então, prefeituras, né? O Estado. Então, toda a articulação ali com as lideranças públicas, né? do governo, elas têm essa função e esse apoio aos escritórios, né? Aos canais de atendimento. Né? Tanto o Sebrae aqui como o escritório regional. Então, eles recebem dessas unidades. Da mesma forma, a unidade de atendimento, né?
Lá dentro você tem algumas soluções interessantes, Sebrae Comunidades, Sebrae Delas, Sim. que é trabalhar grupos, né, regionais, projetos específicos com grupos, assim, trabalhar um grupo de mulheres em uma determinada área, uma determinada região, para a questão de independência, busca da independência financeira, empoderamento feminino. Então você tem alguns trabalhos. Sebrae Comunidade trabalha com alguns grupos regionais, quilombolas, indígenas, né, LGBTQIA+. Então a gente tem essa afrodescendentes, então trabalhar um pouco esse empreendedorismo afro que está forte agora. A gente está trabalhando bastante ação do Sebrae em feiras, né? Só te interrompendo, eu queria aproveitar duas coisas aqui, né? Primeiro, eu vou conversar aqui eu sempre estou vendo o que o pessoal está comentando aqui, né? Um deles é o Vinícius Souza. Ele falou: manda um abraço pro Pedro, ele fez um curso de finanças em 2018 no Sebrae Guarulhos. Caramba. O que mudou a nossa empresa. Ele falou que o Pedro sabe muito, né? Então, um elogio para você. Um elogio também que fica do Nipo. O Nipo, que veio aqui semana passada, falou que você era um cara sensacional. Outra coisa... Ele mente um pouco, tá? Outro cara que tá falando aqui é o Moacir Brito, que é o presidente da Associação Comercial aqui de Nazaré Paulista. Parceiro. Inclusive, eu esqueço de falar da Associação Comercial. Eu tenho uma imagem aqui, eu vou passar, tá? Não é por maldade, eu sempre esqueço. Outras pessoas desejando boa noite aqui, né? E aí tem duas coisas curiosas aqui, o pessoal falando do que você falou do gerente, né, para bater a meta da recuperação de dívida. Aí tem um que tá falando, o ruim é se ele já bateu a meta. Não deixa pro final do ano, mas tem que deixar um pouco antes. E também tá falando que se ele já bateu a meta, é melhor esperar para negociar no próximo ano. Aí não tem jeito, né? Segura um pouco, reserva um pouco mais de dinheiro, guarda um pouquinho mais para negociar lá. Exatamente. E você citou aqui, né? Aqui tem outras pessoas que estão acompanhando a gente aqui, né? No Facebook. Gente, eu falei que não conseguia ver o comentário do Facebook, mas agora eu tô de olho aqui, Claudinho, no meu Facebook pessoal, né? Então, o Tula, né, falou que o Tula é um cara bem conhecido aqui. Tula, você tá devendo vir no programa da Roseli, viu? Um patrimônio histórico de Nazaré Paulista, um patrimônio histórico vivo, né? E ele falou que não veio buscar a caneca ainda que ele ganhou na semana passada. Ó, é bom você vir buscar logo, hein, Tula? E a Suelen também, que tá acompanhando nosso trabalho. Obrigado, Sueli. Você falou do Sebrae, uma coisa que eu queria voltar um pouquinho. O Sebrae eu conheci também pela unidade Vergueiro, que fica lá na frente do Centro Cultural, e porque um amigo meu que trabalhava comigo, o pai dele era motorista do Paulo Scaff, se eu não me engano, que era presidente do Sebrae na época. Ele foi presidente. E eu queria que você explicasse um pouco o que é o Sebrae, né? Porque não tinha muita... A pessoa se confunde com a Rede S, SESI, Senai. Faz parte. Então, e eu queria que você explicasse um pouquinho o que é o Sebrae, né? Tá, vamos lá. O Sebrae está dentro do Sistema S. O Sistema S, todas as médias e grandes empresas, né? Então, as empresas que faturam acima de 3 milhões e 800 anos, né? 4 milhões e 800 anos, né? Não. Sim. Elas pagam um percentual em torno de 3% sobre a folha de pagamento. Esse é o imposto que é só as médias e grandes empresas que pagam, né? Sim. E quem está fora do Simples Nacional, né? Então, quem está fora também acaba tributado. Esse recurso, a União, o governo federal, ele arrecada esse recurso e uma parcela desse imposto arrecadado, ele reverte para o Sistema S. Para quê? Para fomentar as micro e pequenas empresas, quem está querendo abrir uma empresa, para que essa micro e pequena empresa ela se torne grande, média e grande no futuro e que acabe aumentando a base de empresas de arrecadação desse imposto. Então, é um investimento do governo federal, através do imposto arrecadado, no Sistema S. E quando se fala Sistema S, aí tem uma divisão. O Sebrae ele fica responsável pela gestão empresarial, né, questões de empreendedorismo, questões de planejamento estratégico, organização, né? Todos os comportamentos empreendedores, então todas as características que você vai fazer o Empretec, que é o melhor curso que o Sebrae tem. Então, todos esses comportamentos empreendedores, os 10 comportamentos, as características do comportamento empreendedor. Então, o Sebrae ele é responsável nesse desenvolvimento, trabalhar nessa área de gestão empresarial, melhorar a qualidade da gestão, inclusão produtiva, ajudar a gerar emprego e renda através de alguma atividade empreendedora, né? Então, a gente... Só que quando se fala em inclusão produtiva, eu preciso, às vezes, de um auxílio de um conhecimento técnico. Então, o Sebrae ele não tem especialistas que vai ensinar o jardineiro.
Como cortar uma grama, como fazer um canteiro de flores adequado, Sim. qual planta é melhor plantar no sol, qual é... Não tem. Mas eu posso chamar os parceiros, né, que tem esse tipo de atendimento. Aí, em serviço e comércio, é o Senac. Então, o Senac, ele trabalha no desenvolvimento do comércio e serviço. Sim. E o Senai no desenvolvimento da indústria. Então, o dinheiro que vai para o Sistema S no Senai, ele é focado para capacitar a mão de obra para a indústria e melhorar processos da indústria, através também de alguns serviços do Sebrae também, em parceria com o Senai, que é o Sebrae Tech, né, que é uma consultoria técnica que nós contratamos um profissional do Senai para estar atuando dentro da indústria. E então, o Senac é serviço e comércio, o Senai é indústria, o Senar na parte rural, produtor rural. Sim. Então é um grande parceiro nosso também, o Senar deve Sistema S. Sim, inclusive a gente vai detalhar um pouco dele aqui, porque ele fez um trabalho com a Feira do Produtor Rural. Isso, né? aqui em Nazaré. Aqui em Nazaré. E então, esse é um exemplo, o Sebrae, ele de certa forma, ele compra no atacado desses parceiros, né, desse Sistema S. Vou dar um exemplo aqui, a Feira do Produtor Rural em Nazaré Paulista, foi um presente que o Sebrae, junto com o Senar e Sindicato Rural, né, da região. Sim. Aqui o Sindicato Rural que atende é o de Piracaia. Isso. Então nós capacitamos os produtores, né, para que eles estejam preparados para atender a população com os produtos que eles produzem ali na terra dele, na propriedade dele. Então essa parte é o mais técnico, né? Isso, aí o Senar que capacita. Tipo assim, o capacitar qual tipo, são visitas técnicas da propriedade, qual tipo de produto ele poderia estar produzindo ali na propriedade, de acordo com as características da propriedade, e o que ele poderia estar vendendo na feira aos consumidores. Sim. E o Sebrae entra também na questão de orientação de precificação, como abordar o cliente, atendimento ao cliente, a gente dá esse amparo também. Sim. Mas esse curso, esse programa, né, que é o Feira do Produtor Rural, sim, pra você ter uma ideia, o investimento é 120.900 investido. E iniciamos... Porque teve uma formação, né? Tem uma formação de 8 meses, não é uma coisa, eu quero, vou participar, 8 dias, não, 8 meses. Visita técnica em todas as propriedades de quem está participando, isso eu acho muito legal, muito rico, né? E no final, nós iniciamos com 13 estandes, né, 13 barracas, e no final, a formatura, 8 barracas, né? E hoje a gente até abriu a possibilidade de incluir mais pessoas, de acordo com algumas regras específicas do grupo, porque tem um grupo formalizado, porque não é mais do Sebrae, não é mais do Senar, nem do Sindicato Rural. Isso aí agora é da Prefeitura, um presente para a Prefeitura, foi dado para o município. Formou, preparou, agora... E agora o grupo, ele toca, e Bom Jesus também teve, precisa, de certa forma, a gente dar uma reestruturada para fortalecer também. E agora tá o Feitos em Nazaré, que é um grupo artesanal, né? Eles estão começando a entrar também, de estar na feira todo sábado de manhã aqui em Nazaré. Ah, que legal, que tem a parte artesanal, isso, né? Isso, então eles estão... E claro que o grupo tá aberto a quem quiser também estar participando dessa feira aos sábados de manhã em Nazaré Paulista. Ele está aberto a novas inclusões, desde que respeite lá umas regras do grupo, porque criou-se um regulamento, criou algumas regras lá. Não, nada mais justo, né? De fazer para poder não desvirtuar, né, a função, né? Isso, para criar ter uma certa organização, uma ordem aí, né? Num descambar. Perfeito. Pessoal, comentem aí, né? Comentem lá no YouTube de onde vocês estão falando para eu poder acompanhar aqui. E a gente vai ter 2 sorteios, tá? Então quem comentar vai estar participando do sorteio de um par de ingressos para a Rocktoberfest, que vai acontecer no dia 26 de outubro aqui na Rusticana, e também o kit que a gente vai sortear aqui. Então pode comentar aí que eu tô dando uma olhada. No Facebook também, quem comentar aqui eu vou conseguir visualizar para poder participar do sorteio, tá? Então vamos lá. Então a gente explicou um pouco o que é o Sebrae, né? E uma coisa interessante também é que existem os cursos, né? A plataforma digital deles já é sensacional, né? Inclusive na época da pandemia teve um evento imersivos, né? Que você abria a porta e participava do evento. Na feira teve também, né? Da feira também, né? E o que eu acho uma qualidade, toda a rede S, né? Eu fiz curso no Senac, eu fiz curso no Senai, inclusive tem alguns segmentos que não tem uma referência melhor de qualificação do que o Senai, que nem, por exemplo, eu trabalhei na indústria gráfica, curso de orçamento gráfico, de
eu esqueci o nome agora, o nome do impressor gráfico, tudo isso é o Senai, que é uma referência. Inclusive é o Senai, se não me engano, da Moca, né? Eu trabalhei, eu tive um grupo... Fica na roda oratória. Isso, lá, né? eu tive um grupo de gráficos lá no escritório do Tatuapé, eu que toquei o grupo, o projeto. Sim. E é muito legal. Então, nós trabalhamos com um grupo lá, visitas lá na unidade da Moca, né? É excelente os cursos. O do Ipiranga é em automotivo, né? Automotivo também. A Carla, que é consultora de produção lá do escritório, ela tocou também um grupo no escritório de Guarulhos, de oficinas mecânicas. Sim. E nós levamos... ela acabou levando lá também para fazer o curso lá na unidade do Ipiranga, dentro da escola Senai. Então, assim, nós são super parceiros, né? O Sistema S está bem alinhado aí às parcerias Senar, Senai, Senac, SES e Senat também, na questão do transporte. Nós temos algumas reuniões, principalmente em Guarulhos. Né? Minha esposa também se formou em podologia no Senac, se não me engano. Sim. E também é outra referência, né, de qualidade no ensino para o curso técnico em podologia. Ela fez, se não me engano, aquele que fica na Rua do Orfanato, se não me engano, na Vila Prudente, se não me engano. Quem atende aqui é o Senac lá de Jundiaí, né? Atende essa região. Isso. Que legal. Que atende a região. Pessoal, quem quiser fazer pergunta, pode fazer pergunta, tá? E depois eu vou lendo aqui, vou fazendo uma leitura rápida aqui e vou transmitir para o Pedro. Agora vamos dar uma olhada aqui, né? Você falou das iniciativas. A mais próxima da gente que eu queria citar é exatamente essa feira do produtor rural, né? Sim. Então, foi feito em parceria, né, com o Sindicato Rural de Piracaia, com o Senar. E aí você falou que vocês fizeram uma formação, né? Então pegaram, inclusive uma coisa muito legal que uma das participantes, que é a Ana de Paula, ela falou de visitar propriedades deles mesmos, né? Do próprio grupo, né? Então vocês visitaram e foi um sucesso. É claro que precisa manter, é outro desafio manter, né? Sim. Fazer com que tenha frequência, sempre tem algo para ser melhorado. Né? Mas essa feira tem 2 anos agora, né, Pedro? Que foi sim. E assim, é aquilo que eu falei, eles estão abertos para novos pessoas que queiram participar da feira aqui da região de Nazaré, né? Da cidade de Nazaré. E fortalecer o grupo, né? Fortalecer o grupo, oferecer mais produtos, mais serviços também. Tanto que o regulamento, nós ajudamos a formalizar um regulamento que tem a opção até de ter serviços ali, tanto de agência de turismo, de criar uma rota turística passando pela feira e visitando talvez umas marinas, algumas áreas aqui, propriedades rurais. Então a gente está aberto a fortalecer esse grupo, de criar novos projetos, linkando esse grupo de produtores a outras atividades, a outras ações na cidade. Não se limitando a essa formação. Não só a feira, né? Então talvez expandir um pouquinho para outros projetos. Mas não é só a feira, tá? A feira é um dos produtos, né? Você tem várias atividades. Nós fizemos recentemente também em parceria com o Sindicato Rural o Dia de Campo, né? Em Piracaia nós tivemos 2 dias de campo, um de agroecologia e outro de turismo rural. Foi muito bom, foi muito bem aceito, né? Acho que tem até muitos participantes aí que eu mandei o convite lá para eles estar participando, quem está ouvindo aí, que legal. Acompanhando. Desse grupo, né, Dia de Campo. O pessoal gostou bastante porque a agroecologia é um tema importantíssimo. Há muito tempo já é importante, só que agora talvez as pessoas estão despertando um pouco mais para essa questão ambiental, né? De você não denegrir tanto a terra, não denegrir tanto o solo, as matas, né? E trabalhar muito na questão de plantas nativas da região. Quem faz um trabalho belíssimo aqui em Nazaré é o Instituto IP, né? Também é um parceiro que a gente sempre chama, sempre está apoiando as atividades. Inclusive está listado aqui como um dos parceiros, né? Instituto de Pesquisa Ecológica, né? Sim. E a gente tenta sempre ter uma sinergia entre esses grupos. O problema, igual o MOA na Associação Comercial, o IP, o Sindicato Rural, a CAT, né? A CAT aqui, o César atende muito bem, a Araci, que é da Secretaria, né? Do Estado, né? Então a gente acaba pegando essas lideranças, não só a CAT aqui de Nazaré, como a CAT Piracaia, Joanópolis, o Vinícius em Joanópolis, o Rodrigo, né? Lá em
em Piracaia, né? A gente trabalha bem, o Cláudio em Bom Jesus também. Então, todas essas secretarias, CAT, Sindicato Rural, institutos que queiram o desenvolvimento da cidade, o desenvolvimento da região, e que pensam não só no ambiental, mas também no social, que pensam igual você, no caso, seu canal. Eu achei muito interessante porque você pensa no empreendedor como um todo, e principalmente do interior, né? Sim. Porque a gente tem que fortalecer isso daqui. A gente tem que. Eu até falei na Expo Rural, que teve recentemente aqui em Nazaré, né? Que o João Paulo, aí, secretário de Agro, ele promoveu junto com o Aurélio, né, aqui na cidade. Eu comentei lá que às vezes a gente sempre está num vazio, né, de mapa. Sim. Então, quando se fala... Eu moro em Itaquera hoje, né? Sim. Então, quando se fala região metropolitana, não aparece só até Mariporã, é a região metropolitana. Então, você está fora do mapa da região metropolitana. Quem está lá em São Paulo, às vezes, não enxerga. Sim. Porque aqui a Vanguarda, ela passa notícias. Onde passa é a Vanguarda, pela Globo. Então, quando se fala região metropolitana, já não aparece a região. Aí, tudo bem, vamos ver lá o Circuito das Frutas. Não aparece. Sim. O Circuito a Rota das Águas. Não aparece. Sim. Aí, assim, essa região ela só vai aparecer entre serras e águas. Sim. É o único mapa que você aparece. Só que a gente precisa fortalecer esse mapa. E é um desafio meu aqui. Até peço aí quem estiver ouvindo que a gente juntos, até um convite para você, da gente tentar fortalecer isso daqui. A gente tem que aparecer, a gente tem que se fortalecer. Tanto que a primeira iniciativa foi na Expo Rural, achei muito legal, que houve uma aceitação muito boa, tanto do Aurélio como do João Paulo e o prefeito Murilo, de ter stand, barracas e outras cidades da região. Então nós tivemos aqui Bom Jesus Perdões sendo representado, né? E Piracaia. Sim. Então, assim, a minha ideia era ter 4, né? Então, Atibaia e Joanópolis também junto, né? Sim. Por quê? Porque eu entendo que numa Expo Rural em Nazaré precisa ter também demonstrar as outras cidades, porque o público que está ali, o turista que está ali, ele conhece o que a Nazaré oferece e já começa a ter um gostinho da outra cidade. Sim. O que tem lá? E aí a pessoa divulga tudo, que é o que acontece muito na Feira do Empreendedor. Exatamente. A Feira do Empreendedor, o sucesso dela é em função disso. Por quê? Você tem várias prefeituras ali, e as prefeituras elas vão mostrar o que a prefeitura tem para oferecer. E até elogiando aí o trabalho que foi feito aqui em Nazaré, que foi a toque de caixa na correria, que eu sei que o Marcos, que é secretário de Desenvolvimento, e o Aurélio, e o Ricardo, que é da comunicação também. Claro que tudo com o apoio do Murilo, né, que é o prefeito. Fizeram rapidamente a arte, né, do stand. E você viu como ficou belíssimo. Ficou belíssimo. Muita gente achava que era Photoshop, né? Sim. E não, é a foto da cidade mesmo, porque a cidade é bonita. É bonita. Né? E muita gente não tem essa visão de cima, né? Não sabe, não conhece. Uma coisa que me deixa chateado aí é uma coisa que eu falei até na... Nós temos uma região belíssima. Joanópolis, maravilhosa, as cachoeiras, Piracaia, Bom Jesus, a Pedra do Coração em Bom Jesus, Piracaia, você tem o cruzeiro para visitar, você tem Tour da Roça, tanto em Piracaia como outras cidades. Você tem várias atividades aqui, as marinas, né, aqui em Nazaré, a represa. E as pessoas não divulgam. Não sei se... Aí, talvez até você tenha alguma pergunta nesse sentido. Uma coisa que eu até olhei uma matéria, eu falei assim, top 12 de cachoeiras mais próximas e mais acessíveis de São Paulo. Aí eu fiquei curioso para saber quais são. Aí eu entrei nessa... Quem está assistindo pode até colocar isso. Top 12 de cachoeiras mais acessíveis e mais próximas de São Paulo. Aí eu comecei a olhar a relação. Sim. Parelheiros. Era uma cachoeira lá que... Parelheiros, né? Não, para quem está em São Paulo. Parelheiros é em São Paulo. Eu já trabalhei lá no Sebrae Móvel. É longe. É longe. Aí eu coloquei até da Penha para Joanópolis, deu 122 quilômetros no Google. Parelheiros, 148 quilômetros. Então, é mais fácil eu da Penha... Eu não moro na Penha, eu moro em Itaquera. Então é mais fácil eu de Itaquera ir para Joanópolis do que para Parelheiros. E lá em Parelheiros veio uma cachoeira de 1,5 metro de altura. Caramba. Que era um fiozinho de água. Aí eu falei, essa é top 12. Eu falei, meu Deus do céu, deixa eu ver as outras. Aí a outra era Ubatuba, Brotas, Cutia. Aí você fala, é a mais próximo de quem? Quem mora em Parelheiros? Até concordo. Que até em Itanhaém, São Sebastião. Quem mora em Parelheiros é a mais próxima mesmo. Agora, quantas pessoas moram na Zona Leste? Quantas pessoas moram em Guarulhos? 1.400.000 pessoas. Se o cara mora em Marcilac, já... Não, esquece. Então, não tem na lista. Nós podemos montar a nossa top 12 aqui da região.
E começar a divulgar. Começar a mostrar que aqui nós temos cachoeiras muito melhores e mais próximas. Tinha uma lá de Bota. Joanópolis é muito super acessível, né? Nossa, e outra, tem uma. Essa você falou da acessível. A Cachoeira dos Teve Pretos, uma lá que monte, né? é legal, depois quem for ver a notícia vai ver lá. Tem uma lá que é interessante, que você anda 240 km, é a mais próxima e mais acessível. Aí você para o carro e tem uma trilha de 3 km para você chegar na cachoeira. Pô, imagina a pior, que não é tão acessível, né? Nossa, não. Eu entendo exatamente o que você está falando. A ideia do programa, inclusive uma coisa que tinha coisa que não estava no meu radar, né? Uma coisa que abriu muito minha cabeça foi lá na Feira do Produtor Rural. Né? Quando eu fui lá na Feira do Produtor Rural, inclusive a Ana de Paula está aqui comentando. Da Goiabeira. Ela foi um exemplo, conversei bastante com ela, conversei bastante com o Rodrigo. Sim, ela, o Henrique, né? Não, que é o marido. Isso, ela, o Henrique. Eu conversei bastante com o pessoal e uma das coisas que eu achei curioso era o grande público não enxerga normalmente o produtor rural como um empreendedor e nem o artesão. Né? Sendo que o artesão dá a impressão de que ele faz aquilo por um hobby. Não, é o sustento. Boa parte deles é o sustento mesmo, né? Eu vou só voltar aqui um pouco aqui, que agora o pessoal se engajou aqui no bate-papo. Opa, agora vai. Alguns deles, né? Inclusive o Lucas aqui, eu achei curioso. O Lucas queria fazer pergunta para você. E aí ele fez umas 2 perguntas. E Leonardo, que é um cara que acompanha a gente, inclusive Leonardo é um dos que criou um chalé aqui em Nazaré, chama Guardiões da Nascente. Legal. E ele começou a divulgar. Mas é da Vera? Isso, do seu Guardiões, Pedro. O sítio Guardiões da Nascente. Isso, do seu Pedro. Seu Pedro e da Vera. Isso. E aí ele falou assim que o Lucas estagiário, ele tá querendo ser efetivado, então para eu ler a pergunta dele. O Lucas, eu gostaria muito se eu tivesse esse poder, né? Ele tá pulando um pouco as perguntas, que eu ia fazer alguma coisa aqui, mas vale a pena o que ele tá falando. Ele tá perguntando que você teve tantos anos de carreira em empresas diferentes, se você tem algum objetivo que você ainda não atingiu. Porque uma coisa curiosa é você ajudar bastante pessoas a ser empreendedores. E você, Pedro? Você não pensou em ser empreendedor? O meu sonho sempre foi ser engenheiro civil. Só que eu gosto muito meu hobby é ser pedreiro. Eu amo, eu adoro. Então meus finais de semana é trabalhar na obra. Eu tô construindo uma casa em Atibaia. A minha esposa não aguenta mais, porque eu já tô há 11 anos construindo essa casa. Né? Ela não aguenta mais mesmo. Tá quase divorciando por causa disso. E a gente tá... é o meu hobby, mas eu amo isso daí. Só que o meu objetivo é terminar. Tá terminando. Tô na parte de acabamento, tá terminando, mas... E assim, a gente, claro, tem sonhos, futuros, tudo, mas principalmente depois que acabar essa obra aí, viajar, né? Viajar e começar a curtir um pouco a vida, se der tempo, né? Aqui você ainda é muito jovem ainda. Os filhos já estão criados, já estão... mais novo que é 26, né? 26 e 31. Então já estão se cuidando, né? Outra coisa que ele perguntou aqui, inclusive o Wagner Dias de Miranda, ele perguntou quais são os maiores desafios junto aos empreendedores. Eu vou começar respondendo essa pergunta, que eu acho que uma das desconfianças que eu pego das pessoas em relação ao Sebrae, e a Mariane, que é a agente que ajuda a gente no projeto local ali, de inovação. Isso, agente local de inovação, ela falou muito da desconfiança, né? Eu imagino que as pessoas também te recebem com uma certa desconfiança, né? Com certeza. Por que tá falando de tanta coisa? Por que você precisa de tanta informação? O que o Sebrae ganha com isso? Acho que é fiscal. Então, eu não sou fiscal, não vamos fiscalizar, não vamos multar ninguém. E o pessoal tem essa desconfiança mesmo. E outra, assim, eu sou também assim um pouco. Eu sou muito Santo Tomé, eu só acredito vendo as coisas. Quando você fala que muitas atividades do Sebrae são de graça, gratuitas, né? Então o pessoal fica com medo mesmo, né? Porque de graça, fala, aí tem. Né? O cara tá falando que é de graça. O que ele vai fazer com as informações que eu fornecer? O que vai cobrar depois ou não? Muita gente que já participou e sabe como que é de graça mesmo, tá? Então quando a gente fala que é de graça, a gente fala que realmente é de graça. Se é pago, a gente já vai falar que é pago, quanto que vai pagar e de que forma vai pagar, né? O Empretec é pago, né? 2.090, você pode parcelar em 10 vezes, tudo. Só que é um curso, né? Que... É um curso que eu tenho certeza, eu não posso falar é excelente curso, é excelente. Sim. Né? Só que você só vai ter certeza quando você terminar o curso. Né? E aí a gente escuta de todos. Tem que confiar. Vai pagar 2.090? É caro, eu vou pagar 2.090. Parcelado em 10 vezes no cartão? Tá. Mas você só vai acreditar se realmente é bom depois. Então, na hora que você paga o 2.090 em 10 vezes no cartão, você fica assim, caramba, será que eu vou fazer, não vou fazer? Fica ali, né, com a dor no bolso, né? Tira o escorpião do bolso e faz.
E aí depois, no final, a gente percebe que a maioria dos clientes, ela chega, quando vai dar um feedback pra gente, todos elogiam o curso, todos gostam, sai de lá diferente, muda, né, perfil, muda postura, que é o intuito do curso. E muitos falam assim, ó, eu pagaria 2 vezes mais, eu pagaria 3 vezes mais pelo curso. Que é um conteúdo de tanto valor. É de graça. De certa forma, é assim, se você analisar o conteúdo que foi entregue, o aprendizado que você absorveu durante esses 6 dias, né, que é um curso imersivo, de segunda a sábado, e das 8 da manhã até o horário, não tem horário para terminar, porque você tem entregas para fazer durante o curso. Ele vai trabalhar os 10 comportamentos empreendedores. Então, é puxado. Tanto que você, eu quero participar, eu vou lá e pago. Não, eu quero participar, você vai fazer uma ficha de inscrição, depois você vai passar por uma entrevista. Eu tive que fazer uma entrevista. A entrevista é uma inteligência artificial, você vai ser aprovado ou não. Tem que ver se você está preparado para participar, é diferente. Sim. Porque exige uma dedicação. Sim, né? sim. Não adianta. Às vezes você tem um parente que está acamado ou está com algum problema de saúde, a esposa está para dar luz. Você talvez tenha uma atividade, uma festa importante que você vai ter que participar. Teve até uma cliente que falou assim: eu vou ser madrinha de casamento da minha melhor amiga, como que eu faço? Eu falei, não faz. Sim. Né? Porque no sábado você não vai conseguir estar lá. Né? Então tem que estar 100% ali de corpo, alma, mente e dedicação, comprometimento. Porque o comprometimento é uma das características. Então você já começa testando essa característica sua, que é o quê? Comprometimento. Você não consegue... Não, se você já não consegue isso, já não está comprometido. Então já começa por aí. Né? Mas eu acho que eu também fui preparando tudo para poder estar lá. Então, as 2 empresas que eu trabalho já estão avisadas que não vão estar lá, tentando antecipar tudo, justamente para essa dedicação. Ainda vou depois um evento de mulheres empreendedoras que vai ter Bragança, o Claudinho vai comigo também, mas esse é depois do horário e ele vai lá resolver, né? O Claudinho vai lá resolver antes com as meninas. Eu vou para lá depois que acabar. Mas falaram exatamente isso, das atividades que tem depois. Né? Mas eu acho que a principal dificuldade é exatamente essa desconfiança do valor do trabalho. Não falo só do dinheiro, mas se vale a pena, né? Isso. Você só vai saber se vale a pena se fizer. Tá? Então, eu falo da mesma forma consultoria, né? Consultoria, às vezes tem um credenciado que vai lá, consultoria gratuita em 1 hora. Só vai verificar se você fizer, né? Sim. No caso a gratuidade, é um pensamento que nós temos lá, de uma outra dificuldade que nós temos. Por ser grátis, por ser gratuito, às vezes o pessoal não dá valor. Faz a inscrição. Eu tive um curso numa cidade aí que eu fiquei indignado. Eu tive que justificar em contrato para a diretoria. Por quê? Tinham 16 inscritos no curso gratuito. 16 inscritos. Eu falei, legal, 16 é o mínimo da turma. Um curso do Senac. É exigência de contrato. O contrato que o Sebrae faz com o Senac tem lá 16 inscritos. Legal. Eu todo animado lá para fazer a abertura, chamei o prefeito da cidade. Ele foi, né? A pessoa responsável, a professora estava lá, tudo. Quantos tinham na turma? 1. Não que a gente não vá atender esse 1. A gente atendeu. E assim, a gente até atende muito melhor do que atenderia, porque é um atendimento exclusivo, de certa forma, né? Ele tá sozinho ali, acabou sendo uma consultoria individual do curso para ele, né? Da mesma forma que eu tive uma palestra uma vez, eu contar um pouco do Ponto Referência Sapopemba. Eu estava como analista, eu fazia palestra do MEI, microempreendedor individual, a abertura do MEI. Lá no Sapopemba, teve uma palestra que eu fui, tava chovendo, sabe aquelas chuvas fortes de manhã? Eu tive que levar computador ou notebook, projetor e a tela retrátil. É uns negócios enormes, você coloca no carro, leva, vai lá, dentro de uma paróquia, um salão paroquial, lá da Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Né? Falei com o padre César na época, ele aceitou, aí eu fui fazer a palestra. Legal, 8 horas da manhã lá. Lá vou eu, tava frio, chovendo, coloquei no carro tudo, saí do ponto de atendimento e fui até lá para atender os empresários. Tinham 3 pessoas. Cara... 3 pessoas. Aí eu já falei, tudo bem, vou fazer. Comecei a falar o que era o microempreendedor individual, que não servia para quem já tinha empresa. 2 levantaram e foram embora, porque eram 2 empresários sócios de uma empresa. Eles falaram, então essa palestra não é para mim. E foram embora. Continuei falando para a pessoa que ficou, que era o quê? Uma estudante de contabilidade. Caramba. Né? E essa estudante de contabilidade escutou como que era o MEI, a formalização do MEI, tudo, e pediu dicas. Eu falei, olha, você que é estudante de contabilidade, sabe, se eu fosse você, sabe o que eu faria? Eu estaria em todas as palestras de abertura de empresa do Sebrae lá no Tatuapé, todas, e do MEI, eu participaria de todas.
Ah, é muito repetitivo? É. Mas no final eu me apresentava, eu sou contadora recém-formada, se você precisar de um contador para abrir empresa, me procura. Sim. Porque você já estava ali no grupo. Já estava ali no Ela grupo. fez isso. Hoje ela tem um escritório bem estruturado lá na Vila Formosa, né? Mais de 10 funcionários, tem sócio. Hoje ela tem um canal lá de ir pro empreendedorismo feminino também. Que legal. Então, assim, a gente faz... Valeu a pena para aquela pessoa que ficou ali para escutar. Então, assim, não é... tem 30, tem 40, eu vou fazer para valer a pena para quem tá ali escutando. Então, quem vem, a gente faz o melhor possível. Quem não vem, perdeu. Né? E a às vezes nem sabe foi que perdeu. dada. Não sabe. Então, eu falo isso também, eu fico também um pouco frustrado, eu tomo as dores um pouco do Sebrae em relação à Feira do Empreendedor agora, por exemplo. Né? O Sebrae forneceu o ônibus, a gente tinha que... 45 milhões de investimento. Tá vendo? É um evento absurdo. Eu vou muito em eventos, mas daquele tamanho, com quase 60 mil metros quadrados, é algo surreal. E o Sebrae forneceu o ônibus. Muita gente se inscreveu, porque chegou até o momento de quase preencher o ônibus, e tinha metade do ônibus lá, né? Então, metade das pessoas lá. Eu fico pensando assim, claro, todo mundo tá sujeito a acontecer alguma coisa, mas não seria metade do ônibus. Então eu falei, caramba, o pessoal não percebeu. Ano passado eu fui, não conheci o ônibus, eu fui com o meu carro, falei, não, vou fazer questão de estar junto com o pessoal, interagir, ir no stand, né? Então é realmente complicado. Você né? sabe que o pessoal sabe, eu tenho umas ideias meio doidas, né? Eu sou bastante criativo assim, em algumas ideias, né? Até comentei em Bom Jesus Perdões, né? Respeitando, claro, a religião, toda essa questão toda, mas eu colocaria o Jesus como o garoto propaganda ali, né? De recepcionar as pessoas, né? De colocar ali uma pessoa com respeito, né? Claro, com atitudes respeitosas, não chacotando, né, a figura, mas para chamar a atenção. Da mesma forma o lobisomem em Joanópolis. Por que não? Você viu lá na feira que tinha muitos personagens, tinha o Coxinha, tinha o Palhaço. E isso chama a atenção, né? Você tem o Piracainha em Piracaia, né? Que é um aí você pode pôr um peixe ali, entendeu? Nazaré, você pode estar criando um personagem ou tendo algum personagem aqui que vai representar a cidade, né? E Nazaré, assim, tudo indica que no ano que vem estará lá, né? Com 2 stands. Você falou da Russicana, o Tuca. Nós fomos em alguns stands lá de prefeitura que tinha café gourmet. Nazaré não tem café gourmet? Claro que tem. Tem o Rafael Greco, não tem, que faz café. Tem alguns... Vocês têm cafés maravilhosos aqui. Então, não dá pra ficar lá no stand também fazendo degustação. O pessoal adora isso quando tem. Não, a Ana de Paula aproveitou bastante, né? Sim, a degustação das geleias. Porque a geleia, as coisas, os produtos orgânicos. Ela não conseguiu levar muito, claro, tinha limitação ali, mas ela conseguiu colocar bastante coisa. Arroz e felício, a parte do artesanato. E eu falo assim, às vezes não é a venda. Tipo, claro que a venda é excelente, eu vou lá para vender. Claro. Mas é você ser visto. Com certeza. É a visibilidade, tanto de Nazaré Paulista, Bom Jesus Perdões. Na feira foi muito bom, né? Pra você ter uma ideia, tem uma artesã de Bom Jesus que na feira ela nem vendeu tanto assim como ela esperava. Só que lá veio uma secretária de Itápolis, né? Conversar com ela e falou, olha, eu quero que você esteja no evento lá da cidade. Caramba, que legal. Itápolis. E também em Santa Isabel, que é uma cidade que nós atendemos, também pediu o contato dela, que quer que ela esteja lá. Então você vê, não é só a venda, é você ter visibilidade. Então o Sebrae ele proporciona isso, tanto nos estandes dentro da feira do empreendedor, como também nas missões, você estar lá. Eu acompanhei o ônibus de Joanópolis. E não é fácil para ninguém, né? Eu acordei no dia 4 horas e 14 minutos. Acordei para ir lá buscar, porque 6h30 da manhã eu tinha que estar lá em Joanópolis, né? O ônibus ia sair às 7, se atrasou, saiu 7h30. E eu voltei, retornei para lá às 9h30 da noite. Eu cheguei em casa 10h30 da noite aproximadamente, né? Então você imagina você ficar esse dia todo, mas eu vi a felicidade dos clientes e assim, a felicidade das pessoas que participaram, né? Isso que interessa, quem veio, né? Quem foi, valeu a pena. Então a gente faz valer a pena para quem vem. A gente faz para valer a pena para quem participa, né? É claro que gostaríamos de ter mais, sim, porque quanto mais pessoas participarem, mais forte nós somos. Mas nós, Sebrae, entendemos as necessidades do público. Né? Até deixo aqui mais uma dica. Quem tiver alguma ideia, eu quero desenvolver uma região, eu tenho uma ideia, ela desenvolveu o bairro do Peão lá em Piracaia.
Sim. É uma ideia, é maluca, é uma ideia que revolucionária, mas se a gente conseguir, nem que se for em sistema de mutirão, tá? Sim. Vamos se unir, né? Com certeza. Independente de partido, independente de sabe, de gênero, de time de futebol ou não, independente de qualquer questão, religião, eu tô para ajudar, mundo, né? Com certeza. Eu vou comentar algumas coisas aqui que o Leonardo comentou. Leonardo, primeiro que ele falou assim também que em relação a algumas coisas, como a parte turística, ele falou que também que não se trata só não só apenas falta de divulgação, também algumas coisas falta do interesse público, né? Que ele falou que tem mirantes maravilhosos na região que poderiam representar melhor a cidade. Sim. Mais do que só a represa, né? E também tem cachoeira em Nazaré Paulista, né? A Ana de Paula também está falando que a gente tem o café do Sandro, da vovó Zefina, que é aqui de Nazaré Paulista também. Legal. Boa de lembrar, Ana de Paula. E uma coisa que o Leonardo tá falando, você falando das dicas, ele também falou aqui que ele queria aproveitar sobre um assunto de desenvolvimento de proteção ao meio ambiente, que ele tem interesse de participar de algum projeto para proteger as nascentes da propriedade dele, né? Então isso é uma coisa que acaba uma coisa puxando a outra. Sim. E as cidades aqui, né, Pedro, elas são parecidas um pouco geograficamente. Sim, então, todas estão em áreas de proteção, todas estão um pouco afastadas, algumas com desafios maiores ainda, que nem Joanópolis, está um pouco mais afastado, né, uma cidade menor. Eu acho que essas iniciativas acabam que você desenvolve para uma, né, Pedro, você consegue encaixar em outras também, em outras cidades, né? Pra você ter uma ideia, há 3 anos atrás eu criei, eu queria eu tenho um projeto maior aqui na região que se chama Aguarulhos, né? Sim. Que é o escritório de Guarulhos que atende essa região. Sim. Então é um levantamento, porque nós estamos aqui na bacia do Sistema Cantareira, né? Sim. É importantíssimo, né? Então 42% do fornecimento de água para a capital vem daqui. Sim. Então nós temos que preservar as águas aqui. E às vezes tem algumas empresas que se beneficiam da represa, se beneficiam da água e não têm o cuidado que deveria ter. Por quê? Enquanto tem água, tudo bem, né? Tudo lindo, maravilhoso. Mas você pode ver até as margens das represas, já está 3 metros para baixo aí. Você passa ali na região de Piracaia, Joanópolis, tanto aqui em Nazaré, né? A represa Atibainha. Você vê que a margem está secando, né? Claro que agora vai entrar o período de chuvas, é um pouco mais forte. Mas será que é o suficiente para recuperar? Porque é uma degradação de anos e anos. Ela vai passando e cada ano fica pior, né? Nós tivemos a crise hídrica em 2014. Eu me recordo bem. E provavelmente agora a gente começa a ter também alguns reflexos. Sim. E a gente vê, tudo bem. Claro que tem tudo, né? Na energia elétrica, na água, né? Tudo. E claro que tem que se preocupar com a Amazônia, claro, né? Você vê lá os rios secando também, né? Só que eu penso assim, vamos trabalhar a nossa micro-região para que a gente crie um diferencial aqui na nossa região e que sirva de exemplo para outras regiões, né? Então, uma das questões que eu quero, que eu já tentei contato e não consegui, talvez tenha que entrar com o governo do estado nisso, né? Alguma articulação, que a minha função como gestor de território é articular também, né, com os governos. A ideia é você fazer uma restauração florestal nas margens das rodovias. Por quê? Porque você tem aí 5 metros de área até chegar numa cerca, né, de uma propriedade, mais 5 ou 10 metros de acostamento ali, que é mato, barranco e mato. Sim. Por que não faz uma restauração florestal ali e dá exemplo para quem é produtor, para quem é proprietário rural? Porque uma área muito extensa ainda, né? Porque o DR, é igual falando assim de DR, o DR lá tem engenheiros, né? Então, já me falaram isso. Então, o pensamento, toda a estratégia é voltado para obras, para sinalização das vias. Claro que tem que ser isso. Para estrutura, né? Estrutura da obra bem feita, viadutos bem feitos, segurança no trânsito, tudo. Só que tem que se pensar também nessa questão ambiental e às vezes não se pensa. Isso numa reunião até na Secretaria Estadual de Turismo, eu falei isso. Você analisa algumas estradas da Europa, são belíssimas, né? Você vê a estrada, o turista viajando nas estradas é belíssima, né? Toda florida, né? Toda cheia de árvores, tudo. Algumas estradas aqui, você tem um canteiro central, você pega uma Castelo Branco, você tem um canteiro central enorme. Sim. São 300 quilômetros de São Paulo até Santa Cruz do Rio Pardo, que você tem um canteiro central enorme ali que não tem não é que tem até árvore, mas não daria para fazer uma restauração florestal ali? Sim. Não ficaria muito mais bonito?
né? E aí na questão ambiental que o Leonardo está falando, a questão também de ter embaixo das rodovias passagens para os animais também, para eles não serem atropelados. Você está falando disso, parte da minha família mora em Teodoro Sampaio, no oeste de São Paulo. Inclusive é onde tem o Instituto IP também, né? Tem lá no Morro do Diabo. E foi exatamente isso que você falou. Teve passagens subterrâneas, né? Sim, cavaram túneis. Então, ou seja, a concessionária, ou que seja o DR, tem que lidar com os animais atravessando a rua, atravessando a rodovia. Ter um acidente. Isso, tem que recolher ali. Então criaram aquela passagem por debaixo, algumas foram por cima, né? E realmente fizeram um caminho muito mais natural para os animais atravessarem com segurança. E é mais barato, digo eu, do que manter a conservação tentando recolher os animais. Eu até conversei com a Simone do Instituto IP numa época. Eu não entendo, assim, eu não sou botânico, biólogo, então, agrônomo, nada. Então, assim, a questão de... Eu falei para ela, não seria mais bonito e mais barato se plantar uma cerca viva em vez de colocar um guarda-rei, uma mureta de concreto? Sim. Agora, qual cerca viva? Qual tipo de arbusto? Eu perguntei para ela, qual tipo de arbusto que absorveria o impacto de um veículo a uma determinada velocidade? Eu não sei, teria que ter um estudo para isso. Agora, eu te garanto que dependendo da velocidade que você tá, é muito melhor você bater num arbusto do que você bater numa mureta de concreto ou de aço. Com certeza. Né? Ela vai absorvendo. Você vai estragar aquela cerca viva, mas de certa forma, talvez até você controle o carro em cima dela para ela ficar freando para você. Exato, porque bater no concreto. Do que bater de frente no concreto. Então, é muito mais bonito você ter a cerca viva, né? E também ciclofaixas, né? Você pegar a própria Dom Pedro no miolo dela, colocar ciclofaixa. Isso eu comentei numa reunião da Secretaria de Turismo. Sim. Eles anotaram, né? Tudo. Não sei se foi visto alguma coisa ou não. Mas... Sim, porque eu gosto bastante de andar de bicicleta na rodovia, porque eu acho legal andar em Nazaré Paulista, nas estradas rurais, quando tem mais gente, tudo. Mas para um exercício físico é legal a rodovia. Mas é um lugar muito perigoso. E algumas aqui, igual Guarulhos, Nazaré Paulista, essa estrada, tem muitos ciclistas no domingo e é muito arriscado, né? Não tem acostamento. Mas o que você falou, entendo a questão estrutural da rodovia, que precisa ter... Tem que ter sinalização. Tem que ter sinalização. Um asfalto bem cuidado. Mas no canteiro central, por exemplo, teria espaço para fazer isso. E é igual você falou, não precisa reinventar a roda em si, né? Você pode utilizar o que já existe. Né? E talvez um custo até menor de manutenção, você não precisa ficar cortando grama toda hora. Com certeza. Pessoal, quem está acompanhando a gente aqui pelo chat, tá? Do YouTube, pode mandar sua pergunta pro Pedro, diga de onde você é, porque daqui a 10 minutos a gente vai fazer o sorteio, tá? Então, é um par de ingressos para Rocktoberfest, né, que vai acontecer dia 26 na Cervejaria Rusticana, e um kit aqui do Empreendedor Interior, o caderninho da Filtratemp e a caneca do Empreendedor do Interior. Então, algumas dessas iniciativas a gente citou aqui, e eu queria que você destacasse, né, algumas outras coisas que a gente tem aqui. Então, a gente participou da Feira do Empreendedor, né? Vocês apoiaram a Expo Rural, que foi uma coisa muito legal. O Claudinho foi lá comigo também, né? É o segundo ano que a gente foi. Tem também parcerias com outras entidades, né? Que nem o Fundo Social, o CRAS, né? O CAT, o Instituto IP, que vocês citaram aqui, né? E uma coisa que teve uma coisa que eu acho interessante, que acabou pegando bastante nossa região aqui, que é o agente local de inovação, que a minha empresa participou, a Filtratemp participou. Foi levou a gente para um outro patamar de qualificação, porque a gente não tinha ainda condições. Eu acho que o Sebrae passou um conhecimento de forma muito prática, né? Então vamos avaliar aqui o custo variável, vamos avaliar a quantidade de pessoas ocupadas, né? E eu acho muito legal. E junto com a Ali também tem o Ali Rural, né? Que também o Rodrigo fez um trabalho legal aqui de algumas propriedades, conhecendo elas, né? Eu queria que você me falasse qual que era o objetivo do agente local de inovação, né? Tá, vamos lá. Eu vou separar o agente local de inovação, produtividade, né? Nós chamamos isso para quem trabalha no meio urbano, né? Comércio, indústria, serviços, né? Na cidade. No caso, a Mariane, que está atendendo vocês, né? Isso. É um programa, né? Tem um ciclo aí respeitado e gratuito, né? Esse que é um programa gratuito para micro e pequena empresa, não é para MEI, micro e empreendedor individual, então precisa ter o CNPJ de ME e EPP, né, para participar. É gratuito
E o que se faz nisso aí no programa? É um diagnóstico inicial, né? Faz uma entrevista inicial para quê? Para ver qual que é a dor, qual que é a necessidade maior do cliente. Em cima dessa necessidade maior da empresa, do cliente, vão ser trabalhados ferramentas de gestão. Então ela vai, no caso o agente local de inovação, ele vai estar direcionando ações, trabalhos, tarefas, gestões de casa, para que você trabalhe com ferramentas de gestão para melhorar essa necessidade, né? E eliminar essa necessidade, trazendo resultados. E qual é o resultado? Aumento da produtividade. Por quê? Eu vou vender mais, né? Eu vou produzir mais com menos custo, eu vou produzir melhor, eu vou melhorar a embalagem. A inovação em todas as áreas. Eu posso inovar nos processos, eu posso inovar na embalagem, eu posso inovar no produto, eu posso inovar na questão jurídica, tributária, né? Eu posso mudar a minha empresa porque eu estou pagando mais imposto, sendo ela lucro real, eu poderia estar no Simples Nacional. Então a gente vai verificar qual que é o agente, ele vai estar verificando qual que é a necessidade e em cima disso ele vai tomar algumas decisões. E no final é apurado o resultado desse trabalho. É um trabalho gratuito, um acompanhamento por um período aí, né? E promove também o intercâmbio com outras empresas, né? Através do coletivo, né? Quando você tem encontros coletivos, que você vai conhecer quem está sendo atendido também dentro do programa do agente local de inovação, né? Sim. E o rural, já o próprio nome diz, é trabalhar com o produtor rural, né? Sim. A questão do rural em Guarulhos tem um agravante, que é o quê? Quando sai o edital, agente local de inovação rural para Guarulhos, muita gente olha, Guarulhos não tem agro. Sim. Então eu sou agrônomo de formação, eu sou engenheiro de alimentação, né? Engenheiro, igual o Rodrigo. Sim. Ele olha para aqui, ou veterinário, né, de formação, ele tem zootecnista, né? Ele tem formação para entrar no edital por Guarulhos. Só que ele olhando Guarulhos, ele fala, Guarulhos não tem agro, eu vou me candidatar em Jundiaí, eu vou me candidatar em Campinas, eu vou me candidatar em São José do Rio Preto. Sim. Então, assim, a dificuldade que nós temos para que as pessoas... Então eu peço o agrônomo, o zootecnista, né? O engenheiro alimentar, toda a formação voltada ao agro. Sim. Quando tiver um edital de agente local de inovação rural, faça a inscrição. A gente dá dó de não atender essa região. Por quê? Porque não fizeram inscrição. Sim. Nós temos hoje um agente local de inovação que foi renovado, que é o Marcos. Hoje ele está atendendo 15 produtores em Joanópolis. Sim. Porque não tinham... E tem escritório que tem 9, tem 8, tem 10, tem 6 de reserva, porque passou, assim, no edital passaram vários e eu não tenho como transferir, porque ele se candidatou por lá e eu não consigo transferir. Eu tive um caso aqui de um agente local de inovação que ele é produtor em Atibaia. Sim. E ele não sabia que Guarulhos tinha agro. Sim. Ele se candidatou por Jundiaí. Ele foi atender lá. Caramba. Então ele não pôde nem atender a região dele, que é Atibaia. Eu morei muito tempo em Guarulhos também, eu ficava nessa dúvida também, porque quando você fala de área rural, eu lembro desde a parte da Água Azul ali, o sucesso, a parte do Bom Sucesso, Aracília ali também, na divisa com Arujá. E Cabuçu. Cabuçu alguns também. Ali. Uma chácara, um produtor de hortaliças. E o pessoal não enxerga agro em Guarulhos. Mas o escritório de Guarulhos ele atende 9 municípios. Então, Santa Isabel e Arujá, né, indo para Dutra, além de Guarulhos. E aqui no eixo Fernão Dias, que nós chamamos, é Mariporã, Atibaia e essas 4 cidades que eu sou gestor, né? Que é Nazaré, Bom Jesus, Piracá e Joanópolis. Então, são 9 cidades. Então claro, não é só a cidade de Guarulhos, vai da região que é atendida. Isso, a região do escritório de Guarulhos. Do escritório. E Arujá também tem bastante produtor. Tem, Arujá tem bastante. Então, assim, acaba a gente não tendo agente local de inovação rural. Por quê? Porque quem tem a formação que está pedindo lá no edital, ele olha Guarulhos como região metropolitana, não tem agro. O que eu vou fazer lá? Não vou fazer lá, né? Não, perfeito. Então, eu vou avançando aqui, né? Se a gente tiver necessidade, a gente cita outras coisas aqui, porque tem muita coisa, né? Bastante. Inclusive, eu falei que eu falava demais. Que eu vou listar aqui todos eles, mas vamos pegar algumas outras coisas que são um pouco mais genéricas, né? Uma delas é a dificuldade de engajar esses empreendedores locais nesses cursos e programas. A gente falou um pouco deles, né? E como que o que o Sebrae e você na sua região tem feito para poder engajar um pouco mais essas pessoas, não só nos cursos do Sebrae, mas nos eventos também, né? Como Expo Rural, esse tipo de evento, né? A gente sempre está à disposição para estar ajudando grupos. Tem muitos grupos informais, né?
e nas cidades, e a gente sempre está à disposição para apoiar esses grupos na divulgação. Eu trabalho muito na questão do WhatsApp, né? Tá divulgando. Esse canal agora é excelente. Hoje mesmo nós tivemos uma reunião na Rádio FM Atibaia, lá com o Adriano também, que foi secretário de desenvolvimento em Bom Jesus, para aumentar o leque de opções de divulgação e comunicação. Hoje nós temos a assessora de imprensa que antes não tínhamos. Né? Sim, que está acompanhando a gente aqui, a Natiele. Então, assim, são ações que o Sebrae está fazendo até para melhorar a própria comunicação do Sebrae. Sim. Só que vai muito das pessoas buscarem informações também, que é uma das características empreendedoras, então, né? Não ficar esperando as coisas acontecer, ir atrás. Uma coisa que eu achei muito interessante, eu acho que cada uma das pessoas, pelo menos do grupo que eu participo, dos comerciantes, é você trabalhar ali ajudando nesse impulsionamento do Sebrae. Porque, por exemplo, o Claudinho, ele não conseguiu se inscrever para ir com a gente. A Sandra é uma das que eu mandei link, que quando, inclusive conte comigo, viu, Natiele? Qualquer coisa que a gente puder divulgar do Sebrae, a gente vai fazer sempre isso. Mas quando eu divulguei pro Sebrae, compartilhei na página da rádio, depois a gente compartilhou nos outros perfis, a participação no ônibus, né, para se inscrever no ônibus para ir para a Feira do Empreendedor, tinha gente que foi lá porque era eu que estava colocando. Então, ou seja, aí ele prestou atenção. Porque senão parecia uma propaganda. Inclusive, pelo Sebrae fazer bem feito, a arte ficou bem feita, as pessoas não sabe, deixou passar batido. Sim. Não, eu mandei pra Sandra, por exemplo, Sandra, você é cabeleireira, vai ter muita coisa interessante, sim. Vamos lá, tal. Então, acho que cada pessoa podia compartilhar. Eu acho que é uma espécie de rede, criar uma rede de fortalecimento da região. Também ajudou, vou compartilhar também, pode ajudar você, pode ajudar outra pessoa. Então, ou seja, vai lá, participa do evento, é uma segunda-feira, né? Você dedica ali aquele dia para você participar do evento. Então, eu acho que isso faz parte de cada um. O Moa, por exemplo, da Associação Comercial, divulga sempre, né? Divulga, ajuda também na sede da associação para poder fazer esses cursos. E isso me incomoda um pouco, porque teve um curso, se eu não me engano, era do Empreendedor Influencer. Inclusive veio uma professora convidada, né? E quando ela veio fazer esse curso para cá, quando eu cheguei lá, a Filtratempo é mais consolidada, fatura, sei lá, 2 milhões por ano, já tinha mais estruturada, mas eu tava lá, meu sócio tava lá, e a gente foi lá para poder aprender nesse curso. Quando eu cheguei lá, lotada a sala. Tinha bastante gente, mas é a pior que tinha. Só que nenhuma dessas pessoas numa empresa consolidada. Era um que estava querendo criar uma ONG, era outro que acabou de abrir uma hamburgueria. Ou seja, a pessoa que veio ali naquele momento que ela precisa. Né? Mas eu falei assim, não é possível. Tem 2.590 empresas. Inclusive, eu estou fazendo uma ação promocional para divulgar o canal agora. Fui fazer esse levantamento. 2.590 empresas de Nazaré. Eu falei, todas elas já estão sabendo demais. Não precisa do Sebrae, não precisa de nada. Eu falei assim, caramba, vamos compartilhar, vamos divulgar. Me ajudou. Pode ajudar a outra pessoa que está começando também. Né? Aí, assim, por que as empresas quebram? Por que as empresas fecham? É por comportamento empreendedor, né? Já teve estudo sobre isso. Mais de 54% da empresa fecham por causa disso, nos 2 primeiros anos. Por quê? Postura empreendedora, comportamento empreendedor, que é o que o Empretec, a gente trabalha isso, tanto o Empretec como o Empreendo. Empreendo é mais ferramentas de gestão alinhadas ao comportamento empreendedor, e o Empretec é comportamento empreendedor, as 10 características. Desenvolvimento da pessoa, comportamento. Perfil, né? É muito comportamento empreendedor. Então, assim, é a pessoa que não tem iniciativa, não busca informação, não aproveita as oportunidades, às vezes não está comprometida, na primeira dificuldade desiste, aí não tem persistência. Então você vê que se você pegar todos os 10 comportamentos empreendedor, né, vai ter algum comportamento ali que ele vai ter que desenvolver, que é onde ele está falhando, né, que é aquilo que é o gatilho para ele não ir, né, é o gatilho. Uma coisa que eu estou fazendo, até mostrei lá, até mostrei para a Natiele, porque ela é assessora de empresa, falei, eu posso divulgar dessa forma? Eu coloquei 16 itens que você precisa ir fazer o curso do Empreenda ou Empretec, né? Um é assim, você não consegue viajar com a família, você não consegue ter lazer, você não consegue tirar férias, você não consegue sair do operacional, várias coisas, né? Não consegue fazer exame médico, não consegue se cuidar. E a pessoa só pegando a carapuça e usando. Tá servindo. Aí são 16 carapuças. Se servir todas, pelo amor de Deus.
E colocar, então, esse curso é para você. Não serviu agora, todos, vai fazer outra coisa. Agora tem uma outra questão. Eu falo assim, agora, se você tem vida eterna, se você nunca fica doente, se você... Aí não precisa fazer esse curso. Né? Se você tem alguém para te substituir se você faltar na empresa, né? Não precisa fazer esse curso. Tem uma pessoa já preparada para te substituir ali. Então, assim, às vezes é isso. É você despertar, mostrar para ele que é necessário participar de alguns cursos. Sim. Eu entendo que vem um monte de WhatsApp, um monte de comunicado, curso de tudo que é lado, tudo. Mas eu tenho um princípio assim, eu não vou ficar mandando para você, Eric, bom dia. Tudo bem? Aí não falo mais nada. Sim. Eu vou te dar um bom dia, vou te mandar algum curso, eu vou te mandar algum evento que vai ter. Comunicação efetiva. Assim, né? Efetiva. Não vou falar gratidão, né? Não vou ficar mandando isso, bom dia, boa noite. Sextou. Não vou mandar essas coisas. Só no grupo do Sebrae. Né? Interno a gente até pode mandar, mas eu não sou de mandar esses... E em alguns casos eu sou bem curto e grosso. Eu mando joinha, né? Dou um joinha lá, beleza, entendi, já aceitei. Tá. Okay. Eu não fico puxando assunto muito que não é de interesse de vocês, né? Eu falo dos empresários. Então, se eu mandei para a maioria dos empresários, assim, claro que tem alguma atividade que o pessoal fala assim, mas não é o meu segmento, né? Eu não tenho nada a ver com isso, né? Eu recebi um rapaz que... Ele não era nem de Bom Jesus, mas o celular dele estava lá no Google como Bom Jesus, eu mandei. Ele não era de Bom Jesus, perdão, ele era lá do Oratório, lá perto de Santo André. Aí eu falei, não precisa. Ele queria saber onde era Bom Jesus, se era perto, não era o curso, se não era. Aí eu falei, você vai? Ele falou, não, então não precisa. Desconsidera. Porque eu quero ser mais assertivo, mandar para quem realmente precisa. Claro. Então eu não vou mandar gratidão, não vou ficar, mandando coisa que não é útil. Eu sei o dia a dia, a correria do empresário. Não, com certeza. Claudinho, tudo certo aí, Claudinho? Só uma coisa que o Claudinho está preparando ali para a gente poder fazer o sorteio. O Leonardo falou assim que uma dificuldade que ele tem lá na parte de turismo rural do Senai, ele falou assim que precisa mudar um pouco a mentalidade, o pessoal entender essa construção da união que você está falando, né? Meio que cada um por si. Eu acho que é outra dificuldade também que a gente acaba tendo que lidar, né? O Leonardo, aí eu vou falar não só pro Leonardo, mas várias. Eu sou chamado para vários grupos pra gente, eu preciso aqui, a gente precisa melhorar isso, precisa produzir isso, precisa fazer isso. Aí eu vou lá na reunião. Preparo a reunião, falo de associativismo, falo de corporativismo, como trabalhar em grupo, tudo. Só que o que acontece? O problema é ego das pessoas. Sabe? Não tem uma liderança formalizada, não tem um líder ali e não é administrado o ego das pessoas. É um querendo ser melhor que o outro nas reuniões. E aí fica difícil, não chega a lugar nenhum. A gente tem reuniões aí que já tá, grupos de WhatsApp que já estão aí há 2 anos discutindo um assunto e não se chega a lugar nenhum. Por quê? Porque primeiro tem que se administrar o ego das pessoas, né? Vamos deixar de lado, isso, né? Quebrar. Vamos deixar de lado e todo mundo no mesmo nível, todo mundo no mesmo estágio. Sim. E daí pra frente a gente vai ver o que é bom para a cidade, o que é bom para as pessoas da cidade, para os empreendedores. Pensar no coletivo. Pensar no coletivo. Entregar, nós chamamos de propósito massivo transformador, né? O PMT. O propósito massivo transformador é o que vai fazer diferença para várias pessoas, não para mim. Né? O que vai fazer diferença para a cidade, para os empreendedores, o que vai gerar emprego e renda, o que vai melhorar o meio ambiente. Se é sistema de mutirão, não sei. Mas primeiro é deixar o ego de lado. E às vezes o pessoal tem reuniões que viram... A pessoa não consegue parar de falar, porque ela tem essa questão de liderança. Pensando só nela. Aí é discurso. Eu percebi num curso que eu fiz também do Sebrae, meio que ele quer transformar aquilo num palanque. Sim. Ou então numa consultoria individual. Isso. também. É só o problema dele que tá valendo, né? E aí a gente tem... Eu também sou facilitador de uma metodologia Open, que é uma metodologia do Open Brasil, né? Quem tiver interesse coloca no Google Open Brasil. Open Leaders, né, Brasil. Você dá a voz para todos na reunião. Então, cada um tem 1 minuto para falar. Então, começa a cortar essas pessoas que gostam de ficar rodada de negócio é assim, né? A rodada de negócio que tem muito produtivo. E na reunião também, porque todos falam, todos estão no mesmo nível e a gente trabalha primeiro o ego, trabalha primeiro essas questões de liderança. O que todas as associações, cooperativas, todos esses grupos que começam alguma coisa, eles se perdem porque o líder não consegue tocar para frente. Sim. Ou é aquele cara, se aquela pessoa, né? Você teve uma dor de barriga. Nossa, se ele faltar, o negócio já começa a descambar, já não dá, já não anda. Perfeito. E não pode ser assim. Tem que ser, tem que pensar no todo mundo. Tem que ter 3, 4 ali amparando tudo. Com então certeza. A gente ajuda nisso também. Claudinho, pode colocar aí, Claudinho. O primeiro que a gente vai fazer é o sorteio do par de ingressos da Rusticana pro Rocktoberfest. O Claudinho vai colocar ali.
A gente vê com um pouco de delay, mas a gente vai conseguir acompanhar. O Hélio tá falando ali que fez lembrar da série O Sócio, que é sensacional essa série. Quando eu percebi, lembrei da série, foi o Nipo falando, né? De pegar um negócio que não tá muito bem, se recuperar. Sim. E às vezes só uma visão de fora já é o suficiente, né? Eu falo... Como em finanças... Moacir Brito, ó, quem ganhou o par de ingressos. Ele vai gostar da Rusticana, viu? Porque a esposa dele gosta do Velhas Virgens. Então, Moacir Brito, ó, par de ingressos pra Rusticana. Tem que ver se ele não ganhou, viu, Claudinho? Ele é amigo do Tuca, vamos ver se ele não ganhou, viu? Moacir, pode deixar que você ganhou o par de ingressos, viu? Agora o próximo, Claudinho. Próximo. Nossa, mas essa série eu adorava e se aprende tanto, se aprende tanto. E às vezes o que mais me surpreendia, Pedro, era que uma ação simples, uma mudança simples. O cara não precisa inventar tudo, o cara mudou simples. Não precisa nem gastar dinheiro. Às vezes nem precisa gastar dinheiro. Nem precisa gastar dinheiro. Às vezes é uma mudança só de... Ele tá vendendo uma coisa que tá na cabeça dele só. Não, por que você tá nesse público? Vai pro outro, né? Pra você ter uma ideia, eu tenho uma loja que eu visitei uma vez, um pet shop lá na Parque São Lucas. E aí eu fui entrar num corredor, são 2 corredores do pet shop, uma loja de pet, né? Sim. E eu fui entrar num corredor, veio um cachorro na minha direção latindo. Cachorro grande. Sim. Aí nesse corredor não posso. Sim. Aí eu fui entrar no outro, tinha um outro cachorro latindo. Aí eu falei, caramba, eu não consegui entrar na loja. Ih, foi o Moacir de novo? Pode rodar de novo, Claudinho. Antes ele pegou... Acho que ele fez 500 comentários aí. Pode rodar de novo, Claudinho. Aí eu falei pro dono da loja depois, eu liguei e falei assim, como que os clientes entram na sua loja se tem 2 cachorros, um de cada lado, avançando nos clientes? Sim. Aí ele falou, são os meus cachorros, tudo. Sim. Então tem coisa que, sabe... Que era o mínimo ali do cara ter noção, né? Então às vezes só, prende o cachorro. Nem todo mundo vai ficar confortável, né, com isso. Nós já atendemos empresas lá que estavam com problema de ratos na empresa, aí foi fazer lá, o agente local de inovação entrou lá, tinha gatos na empresa. Ele falou, mas por que você tem uma empresa aqui de alimentos cheio de gatos? Por quê? Porque tem rato, a gente colocou o gato para comer o rato. Não, é sério. E, assim, parece brincadeira, mas é verdade. Alisson Câmara ganhou. Boa, hein, Alisson? Você ganhou um kit se bem que, Claudinho, pode sortear de novo, sabe por quê? Porque esse kit é dele e a caneca ele já tem. Pode sortear de novo, Claudinho. Vamos assim, tá vendo? Isso é bom porque as pessoas que ganharam são as pessoas que estão sempre acompanhando a gente, né? Mas estão falando que é marmelada. Não. Sabe o que ele tá falando isso? Que o Nipo trouxe uma cerveja artesanal de Janópolis, ele ganhou e eu bebi. Viu? Já aquela cerveja já era que você ganhou, viu, Elito? Ele tá pra vir pra cá, ele mora em Curitiba. Então, por isso que ele tá aí, ó, caçador de cotovelo, viu, Elito? Pode mandar aí, Claudinho. Vamos acompanhar. Algumas pessoas acompanham sempre, eu fico bem lisonjeado, só que as pessoas acham que eu dou a caneca do empreendedor pra todo mundo, mas não é. Todo mundo tem que vir no programa, participar, né? Eu tenho bastante. Agora sim, agora faz sentido. O Leonardo agora que ele falou, olha o golpe, ó. Olha o golpe, você mesmo mandou o nome, viu, Leonardo? Tá vendo? Pagou a língua agora, viu? Então, realmente, foi o golpe, viu? O Leonardo tá disponível para você o kitzinho aqui da Filtratemp, que é o caderninho e a caneca do empreendedor interior, viu? E o par de ingressos da Rocktoberfest foi pro Moacir Brito, presidente da Associação Comercial aqui de Nazaré Paulista. Vai ele e a esposa aí pro Rocktoberfest. Legal. Queria saber, Pedro, a gente tem conteúdo para 4, 5 programas aqui, porque o Pedro é uma enciclopédia, tem muito a aprender com ele, mas queria que você encerrasse dizendo que tem alguma coisa que a gente faltou de conversar aqui, que você gostaria de citar, alguma coisa que você gostaria da gente, antes do nosso próximo encontro, né? Não pode ter o próximo encontro pra gente falar do financeiro, pra gente falar de muitas coisas aí. Sim, legal. Bom, o recado que eu tenho é assim, busque informações, aproveite as oportunidades que são dadas. O Sebrae sempre está trazendo soluções para a cidade, não só Nazaré, mas toda a região, né? A Feira do Empreendedor é uma possibilidade muito grande. Quem visitou gostou muito. Aproveite o ônibus, a missão que a gente faz com tanto carinho para vocês, gratuita, né? Não sei se o ano que vem vai ser, mas esse ano foi gratuita novamente, todo ano é. Sim. De estar visitando a feira, de estar conhecendo a feira. Uma outra coisa,
participar da feira, às vezes muita gente fala assim, eu quero participar da feira, é muito caro, né? Sim. Os valores que o Sebrae cobra de participação na feira, ele é subsidiado. Então, pra você ter uma ideia, o investimento na feira é em torno de 45 milhões para montar toda a estrutura. A receita do Sebrae na feira como um todo é 10 milhões. E quer dizer, não cobre o investimento. Não. Né? Eu faturo 10 milhões para pagar 45 milhões de investimento. Sim. E esses 10 milhões, a maioria é patrocinador master, são patrocinadores de empresas de grande porte, né? Médio e grande porte. Então, assim, o micro e pequeno empresário, ele tem custo subsidiado para participar. Não, e é muito viável. Sim. Né? Eu pesquisei para poder apresentar como estar lá, e realmente é muito viável. As condições de pagamento também são muito 10 viáveis. vezes um cartão. Isso. Você tem, exemplo, um balcão, você tem um balcão simples lá de atendimento, em torno de 6 metros, né? Um balcão 2x3. Você está em torno de 2.390. Se você pagar isso em 10 vezes no cartão, é 239. Exatamente. Então, assim, a visibilidade que você foi vai 116 mil pessoas o ano passado, né? Então, esse ano eles estão apurando os números. A gente tinha um número prévio lá em torno de 102 mil, né? Sim. Teve o feriado no sábado, então o feriado eu acredito que impactou um pouco, talvez. Um pouco. O pessoal viajou, Dia das Crianças, né? Nossa Senhora Aparecida. Mas ainda tem os números ainda prévios, né? Então, em torno de 102 mil. Mas, assim, a tendência é crescer cada vez mais. Sim. O que a gente notou é a visibilidade para estudantes também, né? Então, muitos estudantes da feira, as escolas estão começando a levar missões também de estudantes lá para visitar a feira, porque são futuros empreendedores, né? E não vai ter emprego para todos no futuro. Então, a gente tem que, de certa forma, os estudantes de hoje eles vão ter que gerar o seu próprio emprego. Né? Então, isso é interessante. A gente está mobilizando, está engajando esse público. E o conhecimento também, né? Visitar a questão das cidades, porque tem um interesse para tudo. Desde para você, olha uma cidade como turista, olha uma cidade como investidor, olha uma cidade como um potencial para você morar lá. Eu acho que a parte das cidades é algo sensacional. Então fortalece muito assim a imagem que a cidade quer transmitir, a imagem não só do turismo, mas do artesanato, de um local para investimento. Então é uma coisa muito legal. Pra você ter uma ideia, Bom Jesus já é o 2º ano que eles participam, gostaram muito, né? Assim, a questão da participação. É aquilo que eu falei, o resultado às vezes não está na venda, ele está na visibilidade, né? Você trabalhar a rede de contatos, que é outra característica também, o network, né? Essa rede de contatos é outra característica empreendedora, que é você trabalhar. E Nazaré, eu sei que na próxima já está sinalizando que vai estar, né? E eu gostaria muito, Piracaia, Joanópolis, estar presente lá, nem que se não for pela prefeitura, mas talvez alguma organização de empreendedores, alguém que queira ter o seu stand lá, se juntar e a gente mobilizar para ter um stand lá da organização. A gente está à disposição para ajudar, apoiar de todas as formas. E, como eu falei, todas as secretarias, tá? Então, tanto Secretaria de Turismo, Cultura. O Sebrae, para você ter uma ideia, ele tem CRI Políticas Públicas específico para trabalhar a Lei Paulo Gustavo e Aldir Blanc, né? Para desenvolvimento da cultura. Trazer recursos para o município, o Sebrae tem consultores especialistas para isso dentro do CRI Políticas Públicas. É um programa voltado a essas duas leis de incentivo à cultura. Caramba, que legal. Então, e tem cidades que se inscreveram. Né? Joanópolis se inscreveu, Nazaré se inscreveu. Então, assim, ele já está sendo atendido com esse custo. E qualquer dúvida que tiver referente à cultura, já tem uma fonte de consultoria gratuita para estar buscando. Então, a gente trabalha tanto fundo social... Porque ter acesso, você precisa se enquadrar dentro daquelas condições, né? Tem algumas questões que você tem que se enquadrar, mas eu sei que Nazaré se inscreveu, Joanópolis se inscreveu para trabalhar a cultura. Porque o Joanópolis tem a questão do folclore, do lobisomem, né? Essa questão folclórica, apesar de gerar um certo conflito na cidade, né? Tem pessoas que acham que o folclórico, o lobisomem é interessante, porque é um garoto propaganda da cidade, forte, né? Mas tem outras pessoas que acham que amaldiçoa a cidade. Então tem essa questão que tem que ser administrada. Mas também não vai ter um consenso em toda... Não. É igual Nazaré, tem gente que gosta do turismo, tem gente que não gosta. Isso, o carnaval de rua, tem gente que não gosta, que é muita bagunça. Eu vi aí a questão de turista. Tem gente que gosta de receber turista. Cidade turística tem que gostar de receber turista. Tem que gostar. Aí eu já vi empresário reclamando que os turistas vêm tudo ao mesmo tempo e acaba o estoque dele. Vai comprar bolo, quer comprar o bolo inteiro em vez de comprar fatia, porque você não tem outro bolo para vender para outro. Você tá vendendo o bolo inteiro, vende, né? Não, mas aí eu não vou ter mais fatia de bolo para vender para outro cliente. Pensa no turista. Ou reclama que tá gerando muito trânsito na cidade. Peraí, a cidade tem que estar preparada para receber esse turista. Então, assim, precisa algumas questões também a se pensar que tipo de turista você quer receber. Né? Então, a gente precisa se reunir com o tour,
com lideranças do turismo, para a gente pensar o desenvolvimento turístico da cidade. Sim. Se são cidades de interesse turístico, tem que ter esse pensamento. Com certeza. Né? Ou instância turística, tem que ter esse pensamento. Eu concordo com você. Então, eu queria agradecer a sua presença aqui. Desde o primeiro contato, sempre foi muito... Na verdade, o primeiro contato que eu tive com você foi uma palestra sobre a parte financeira do Ali. Né? E eu acho que uma facilidade que você tem, a didática que você tem, faz com que a gente tenha interesse em qualquer coisa que você fala. Ainda bem que você não é um pastor, que é alguma coisa assim, que não vem de planta. Não teria problema nenhum. Sendo pastor, padre, pai de santo, eu não teria problema não, porque independente disso, atenderia qualquer público. Não tenho... Porque eu falo que você tem uma didática muito boa, né? E isso faz com que a gente preste bastante atenção. Então eu queria agradecer você, a sua disponibilidade para vir aqui. Legal. Agradecer todo esse apoio que você dá para os empreendedores, né? E que você continue sempre, conte com o programa Empreendedor do Interior, conte com a Rádio Pingo Web para disseminar o máximo possível para que todas as pessoas tenham ao alcance essa riqueza de informação, essa democratização da informação que vocês trouxeram, viu? Conte comigo, viu, Natiele? Pode mandar as coisas e a gente vai conversando com o pessoal. Legal. E só para finalizar aqui, o Moacir agradeceu, falou que você é uma incursão de várias áreas super importantes do empreendedorismo. Viu? Todo mundo que eu citei, eu vou trazer o Pedro aqui. O Pedro é sensacional. Você vai falar 3 horas com ele. Não, então, o programa é curto, né? Exatamente. Só agradecer, Érico, claro. você, o Claudio também, a oportunidade. Eu acho que é uma oportunidade riquíssima para a gente começar a fortalecer esse empreendedorismo aqui no interior, nas cidades, né? Sim. Agradecer também, mandar um beijo especial para minha esposa, para minha família, minha filha Jéssica e o Bruno, né? Que acredito eu que estão acompanhando, né? O pessoal do Sebrae Guarulhos também deveria estar. Eu não sei se o Bruno está acompanhando aqui essa entrevista, ou se ele está acompanhando o jogo do Corinthians, secando o Corinthians. Mas eu acredito que algum dos dois ele está acompanhando, ou os dois, né? Tá com o olho no peixe, eu tô no gato. Não assim, sei. Tá Mas certo. é isso. Obrigado aí. A Ana de Paula também falou que agradeceu o seu trabalho e também o Moacir agradeceu todo o apoio do Sebrae para Nazaré Paulista e para as cidades vizinhas, né? Legal. Então é isso. Pessoal, eu vou finalizando aqui. Para ser convidado para o empreendedor do interior, só você mandar uma mensagem para a gente vai pesquisar um pouquinho, vai conversar, e a gente que não tem custo nenhum, tá? Quem vem aqui não paga nada, não precisa patrocinar nada, não precisa sortear nada. O que a gente quer é que você compartilhe a sua história, a sua trajetória e também a sua especialidade, divulgue a sua empresa. Então, queria agradecer todo mundo que acompanhou. Queria agradecer o Claudinho pela condução, pela disponibilidade do programa aqui. E é isso. Amanhã vai estar disponível o episódio no Spotify, Empreendedor do Interior, e também no YouTube, tá? E ao longo da semana a gente vai colocando os recortes também para que vocês acompanhem as outras entrevistas que passaram. E só o último recadinho. Semana que vem a gente não vai ter o Empreendedor do Interior, né? Além da Empretec que eu vou estar participando, além da Empretec, vai ter um evento que a gente está ajudando a divulgar, um evento muito legal sobre mulheres empreendedoras de Bragança Paulista, um programa todo voluntário. A gente vai fornecer os nossos equipamentos de forma voluntária, então vai ser um evento muito legal e eu vou estar lá. Então, saindo do Empretec, eu vou correr para lá. Então, vocês vão continuar com a programação de cortes, de divulgação, mas não vai ter o programa ao vivo, tá? Então, queria agradecer mais uma vez você, Pedro, mais uma vez, Claudinho. É isso aí, gente. Boa noite, até mais.